Fala galera, eu sou o Diego Ribas, editor da GFight, para mais um Direto de Vegas, exatamente. Direto de Vegas é o nome do nosso podcast, o nome do nosso canal. Os episódios completos de cada um dos podcasts você pode ver aqui no canal Direto de Vegas e os cortes estão no canal da GFight. Dito isso, estou mais uma vez diretamente dos estúdios Outbox Media Vegas, o melhor estúdio de podcast da cidade. Mais um convidado ilustre, mais um convidado especial. Dessa vez, confesso que demorei para conseguir, estou no chaveco faz muito tempo. Paulo Sucupira, tudo bom? Nossa, um prazer, Diegão. Realmente uma honra. E só não vim antes porque não consegui, porque a vontade era grande, meu amigo. Só não veio antes porque você também não mora em Vegas, né? Também tem essa. Ajuda também. Pablo, você viu que já na internet tem um pessoal que brinca Pablo Curupira? Curupira. Lembrei da minha quarta, quinta série aí. O pessoal brincava com ele? Brincava. Sobrenome, eu acho, cara, que é Cristão Novo. Que é um nome de uma árvore, né? Árvore de sucupira. Uhum. Mas na Primeira Guerra Mundial teve muitas famílias de origem judaica que mudaram seus nomes para árvore. Então tem Pereira, Oliveira, Sucupira. Eu acho que Sucupira entrou nesse bonde aí, não tenho certeza. Mas eu acho muito bonito o nome, gosto dele. É irado. E pega, né? Sucupira é um nome fácil aí. Você não tem o tracking da sua família, da árvore genealógica? Não tenho, tem que pegar esses aplicativos malucos aí. Eu puxei até o começo do século passado, era tudo Brasil, não era de fora. Então não cheguei, eu acho que tem alguma etnia portuguesa, mas minha mãe tem bastante traços de índio brasileiro. Então não sei, tem que dar uma cavucada aí. Meu pai é espanhol, Moron. Agora o Sucupira tem que cavucar mais aí. Tem passaporte espanhol ou não? Eu tô tirando aí. Boa. Tô tirando da entrada. Eu acho que a minha geração não pode tirar a minha família espanhola. Eu fiz até o DNA. Sim. Português e espanhol. Bastante, assim, quase 90%. Aí tem uma mistureba pequena de algum lugar. Brasil, né? Blend. Um blend brasileiro. Pablo Curupira, Sucupira, o alquimista. O apelido alquimista nasceu onde? Cara, eu que inventei. Mas já traz o box? Não. Assim, eu sou muito fã de Jorge Benjor. E ele tem uma ligação com a alquimia muito grande, da Pedra Filosofal até a Tábua de Esmeralda. Eu gostava também do livro do Paulo Coelho, Diário de um Alquimista. Tá. E o alquimista eu acho um negócio muito legal, que ele começou antigamente, assim, 1700, 1600, era um mago, né, que fazia porções mágicas, prometia a vida eterna. E depois mudou, virou uma coisa meio quase que um cientista, né, que mistura substâncias para formar uma outra substância, fazer uma alquimia entre substâncias. Então virou uma coisa mais concreta. E eu gosto disso, essa coisa no limite do folclore com a realidade, da ciência com a lenda. Eu digo que eu misturo emoções, sensações em busca de uma performance. Então, minha alquimia eu faço com os atletas lá no corner, então eu mesmo me apelidei de O Alquimista. Spirudiro. É o Spyrogyron. É um bichinho verdinho bonito que dá na água. Que dá na água. Essa é uma das maiores músicas já feitas na língua portuguesa. Eu gosto muito. Não sabia que você gostava de Jorge Benjor, não? Fui em 22 shows dele. Caralho. Eu acho que quando ele me vê na plateia, ele já me reconhece. Ela falou, pô, aquele cara lá de novo, lá. Eu não sei, eu tenho essa esperança. Da hora, velho. Legal, sou muito fã dele. Você toca carrom, não toca? Bongo. Carrom também dá pra tocar. Percussão. Eu já vi você tocando. Já toquei carrom também. Sou nota 6 em tudo que é percussão. Tá, e como é que é a sua relação musical aí? Já a gente fala de luta, pessoal. Fala de coisa que importa aqui. Cara, é difícil às vezes quando você é tão envolvido com a luta, você é tão focado em alguma coisa, é difícil você se encontrar no presente fazendo outras coisas, que toda hora você tá pensando, puta, tem aquele atleta. Então quando eu encontro algum prazer que me leva pro presente, eu cuido muito bem dele. E a música é isso. Quando eu toco meu bongozinho lá, eu tô ali. É domingo de manhã, geralmente eu pego. E agora meu filho adora, cara. O Dom tá chorando, eu começo a tocar o bongo, ele para, fica olhando. Demais. Então eu já gostei, já comprei um bongozinho pra ele também. Então é meio que um hobby que me tira, às vezes, da pressão da luta e me deixa no presente. Então, geralmente, domingo,
Antes de viajar, de manhã eu toco um bongozinho pra desestressar, aquela calmaria antes da tempestade. Então é meio que um hobby assim que eu encontrei fora da luta que eu gosto muito. Faz tempo que você pratica esse hobby? Faz uns 10 anos, mas eu nunca fiz aula. Tá. Nunca fiz aula, nunca me dediquei, assim, eu não quero que seja algo que eu tenha que performar, sabe? Eu quero que seja hobby. A partir do momento que eu começar a estudar, aí vai virar que nem luta. Então faço questão que eu não fique muito bom nisso aí. Até porque cabeça de treinador e de atleta puxa sempre o máximo da alta performance, né? Exato. Começar a levar a sério, você sabe que você não vai levar até o 8, você vai se dedicar muito, né? Daí já não é descanso. Certo. Eu perguntei do Alquimista porque na sua página no BoxRec tá lá, Alquimista, né? Mas acho que foi alguém Foi que depois. pôs, não fui eu que coloquei. A época do boxe eu era um magrinho. Tá magro ainda, Paulo Sucupira. Sigo magro. Meu sonho é chegar nos 70 quilos. Mas você lutava em qual categoria de boxe? 63 quilos. Pô, como é que era o Pablo boxeador? Cara, eu tinha um estilo... Eu lutei mais Muay Thai. Se perguntar pra mim, eu me considero, como competidor, um atleta de Muay Thai. Eu vejo que muitas pessoas perguntam, pô, mas o que ele lutou, onde ele lutou? Porque eu realmente lutei num patamar muito mais baixo do que os meus atletas estão hoje. Então, eu fui campeão paulista de Muay Thai da FEPLAN, que era a maior federação de lá. Fui campeão brasileiro pela CBKB, que também era a maior federação. Então, no amadorismo do Muay Thai, eu fui campeão dos maiores eventos do Brasil. E profissionalizei, fiz poucas lutas profissionais. Acho que fiz umas 5, 6 profissionais. Eu devo ter ao todo 16, 17 lutas de Muay Thai. Eu era muito agressivo, técnica mais ou menos, mas muito agressivo, de levar soco e dar soco. E no boxe eu já fiz uma coisa já mais com 29 para 30 anos, que eu comecei a lutar boxe, fui direto pro profissional. E eu fui bem, as 6 lutas que eu fiz eu ganhei. Uma lutei com cego, com surdo, com mudo. Assim, o boxe tem muito disso, né? Que vem um empresário, que era filho do empresário do Éder Joffre. Então era um cara que tinha um nome legal. E ele levou um lutador português para ir treinar lá, que o cara ia lutar no Brasil, precisava de uma academia para treinar. E um amigo meu, Marcelo Ferraz, que era um grande nome do boxe, falou, vai naquela academia que tem um menino muito bom do peso dele. O cara era 63 também. E ele foi lá na academia e, fez um sparringzinho comigo. E daí eu, fui melhor que ele. O empresário falou, esse cara escondido aqui embaixo do elevado. Não, vou fazer sua carreira. E começou a fazer luta pra mim, eu ganhando as lutas. Mas, achei muita enrolação, muita bagunça. Assim, o boxe, até você chegar num patamar que dá muito dinheiro, é um show muito grande, mas a construção disso é muito, muito amadora, assim. O MMA já é alguma coisa mais sólida. Você não chega em números que chega no boxe, mas desde o começo é uma carreira mais sólida. E foi engraçado, eu fiz uma luta embaixo do viaduto, do Perus. Tem um ringue, não sei se ainda tem, tinha um ringue lá que fazia algumas lutas lá. O pessoal fazia Sky. Não, ali em Sumaré, em Perus isso. Tá. Periferia. E daí eu lutei com um cara, o cara devia ter uns 90 quilos. E eu com 70 e pouco, e daí, assim, fiz a luta, ganhei do cara, mas visivelmente era um cara que não estava preparado para aquilo, era minha 6ª luta já, assim que eu falei, tá muito bagunçado isso, cara. Não é aqui, eu sempre vi a luta como uma ferramenta minha de evolução pessoal. Então, assim, eu era um cara meio perdido, dava tiros para muitos lados. Quando encontrei a luta, eu falei, se eu canalizar toda a minha energia aqui, eu sei que, eu vou evoluir, vou melhorar muito com a luta. E eu vi que no boxe não era o caminho, eu ia conseguir ganhar um dinheirinho, eu falei, mas não é aqui que eu vou me desenvolver. Já tinha tentado Muay Thai, e foi daí que eu parti pro MMA também. Comecei a treinar MMA, cheguei a pensar em competir MMA, tentei participar do primeiro TUF que teve do 2012. Só que eu tentei, tinha que ter 2 lutas no mínimo, eu já tinha algumas de Muay Thai, de boxe. Mandei inscrição, fui lá no hotel, mas não... Você não tinha nenhuma luta? Não. Nunca lutou MMA? Não, nunca lutei MMA. Pra treinar jiu-jitsu? Já treinei, não, assim,
treino de MMA eu fiz bastante na academia. Mas de jiu-jitsu só graduou, trocou de faixa? Não, nunca graduei. Eu cheguei a competir um campeonato de jiu-jitsu faixa branca, mas assim, bem pouco. Assim. Meu contato com grappling veio muito mais com treino de MMA do que com treino de jiu-jitsu. Tá. E minha vida foi feita toda na academia, porque eu a partir de 2009 era publicitário, estudei publicidade na SPM, comecei a trabalhar em agências, e eu dava aula em academias e era empregado de uma agência. Em 2009 eu falei, vou parar com publicidade, falei, não vou passar minha vida na frente de um computador, não é aqui que eu quero ficar. Pedi demissão, meio fui demitido, meio pedi demissão, vi que foi a fome com a vontade de comer. E daí, dava aula numa academia e foi muito louco. Eu pedi demissão lá em dezembro, cheguei na academia, que era uma academia que eu tava dando aula há 2, 3 meses. Eu recebia dos alunos, né? Tipo, os alunos pagavam a academia, o cara me pagava metade. Fui receber, ele falou, puta, Pablão, nenhum aluno pagou. Eu falei assim, cara, assim, eu dei aula pra 10, 15, eu tava dando aula pra bastante aluno. Eu falei, como assim nenhum pagou? O cara paga antes. Ah, não, mas você me enrolou lá, sei que, acho que me deu R$100 do bolso. E eu voltando pra casa, na Honda Bis, puto, tá ligado? Falei, caralho, que merda, né? E pedi demissão da... Só que daí, nesse mesmo tempo, eu falei, agora a parada ficou séria. Agora, ou eu vingo nisso aí, ou, cara, não tenho suporte mais. Então, eu falei, vou canalizar toda a minha energia nisso. E foi logo depois que eu abri a minha primeira Combat Club, que virou a Fight Nerds. Você abriu? Eu abri. Então você tinha um certo reserva. Cara, eu tinha um rolo gigantesco, cara, que, assim, rapidamente, eu fui dar aula numa academia antes dessa Combat Club, numa academia chamada América. Tá. Eu sublocava a América, como que é? Eu tinha um horário para dar aula de Muay Thai lá, então era uma academia de Taekwondo, que daí tinha um horário do boxe, um horário do Jiu-Jitsu, um horário do Muay Thai. Eu pagava, acho que R$500 por mês para poder dar aula de Muay Thai na academia. E eu tinha os horários que eu levava os meus alunos, cobrava ele, era uma sublocação. E eu fiquei uns 2, 3 meses, começou a dar certo, tava com uns 30 alunos e cheque, não sei se a galera sabe o que é, mas a gente fazia planos com esse cheque, tinha trimestral, semestral, tudo. Sei que numa sexta-feira o dono da academia, um paraguaio, falou, Pablão, eu vou ter que reformar aí, então sexta, sábado, domingo tá fechado, na segunda a gente volta. Eu falei, tá bom. Avisei os alunos que não ia ter aula sexta e sábado. Segunda-feira eu volto, fechado ainda. Liguei pro cara, nada. Terça-feira vou na academia, fechado, ligo pro cara, nada. Falei, que loucura, cara. E cadê a obra? E não vi obra nenhuma. Eu sabia onde o cara alugava o imóvel. Eu fui na locadora. Falei, aconteceu alguma coisa? O Paraguai ia fazer uma obra aqui e sumiu e tal. Os caras, não, cara. Ele discutiu com a gente e devolveu o imóvel. A gente, inclusive, tá precisando alugar, tira as coisas de lá que a gente já vai mostrar para outros interessados. Nisso me deu um desespero, que eu falei, tenho 30 alunos, o que eu faço? Caramba, e nesse desespero fui embora e, sabe, parece que tudo deu errado, assim. Eu falei, pedi demissão, a outra academia não me pagou, essa aqui deu ruim. Você vai, caralho, o que eu vou fazer? Voltar pra faculdade, não dá mais. E daí tinha um amigo meu, do boxe, o Marcel, e tinha o meu grande amigo, que é o Rodrigo, que é meu sócio até hoje. Daí era amigo nosso também. Eu falei, mano, o Marcel não tem um caminhão? Falou, tem. Falei, mano, peraí. Fui na locadora, falei, eu tiro as coisas minhas lá, só preciso da chave, que eu não tenho a chave. Ela, tô a chave aí. Ela deu a chave, eu parei o caminhão na frente da academia, levei 3 pedreiros, falei, rapaziada, rapela. Sei que pegou privada, piso, espelho, bebedouro, mas saiu 2 caminhões de coisa, foi. Daí a gente deixou a maioria numa loja desse Marcel que ele me prestou pra gente, e o resto ficou no meu quarto. Na casa da minha mãe tinha uma garagem lá, eu enchi as coisas da garagem, enchi meu quarto, que eu fiquei uns 3, 4 meses, que eu não conseguia abrir a porta do quarto, eu tinha que pular pela janela, porque ele fica tatame pra caramba. E daí eu fiquei com esse material todo como ativo.
Quando a gente foi abrir a primeira Combat Club, daí era eu, o Rodrigo e o Gardenal. Desculpa interromper, mas o Paraguai você nunca mais ouve Mano, o paraguaio, quando a gente tava acabando de tirar as últimas coisas, assim, pedreiro, caminhão na frente, chegou o paraguaio com um baldezinho e uma chave de fenda dele, viu aquela zona lá, porra é essa? Falei, daí quase briguei com o cara, daí a gente falou, ó, vamos fazer o seguinte, vê um valor pra tudo que você quer, a gente vai pagando parcelado. Ele, tá bom. Daí, queria, sei lá, 30 mil, a gente, não, pago 15. Daí fechou, ainda paguei acho que 2 parcelas e ele sumiu também. Até se ele ver esse podcast aí, capaz de ele me cobrar aí. Mas sumiu, paguei 2 parcelas, acho que também teve até rolo pra caramba ele. Mas eu fiquei com esse material todo em casa. E daí apareceu uma oportunidade de abrir uma academia, que tinha uma academia de musculação, embaixo do elevado, embaixo do Minhocão. Tinha uma academia de musculação e tinha um espaço do lado, que a gente, pô, vamos abrir uma academia de luta lá, a gente faz uma parceria com os caras. Daí entrou eu, o Rodrigo e o Gardenal. Finado Gardenal, que era o único que tinha dinheiro na história. Daí o Gardenal entrou com dinheiro, eu entrei com esse monte de material e trampo. E o Rodrigão entrou com trampo também. E ele começou, pra ajudar nas contas, ele começou a fazer viagem pra Miami e voltar pra vender coisa aqui. Que ele chegava aí pra Miami 2 vezes no fim de semana. Loucura, loucura. E abrimos a primeira Combat Club. Combat Club em 2009 a gente abriu. Embaixo do Minhocão, né? Embaixo do Minhocão. Academia de Muay Thai. Eu era treinador de Muay Thai. Lutava ainda Muay Thai e treinador de Muay Thai. E daí foi nessa época que eu lutei minha última luta de Muay Thai, que é uma que eu levei uma cotovelada. Era uma luta que era pra eu ganhar, tava tudo organizado. Eu ia ganhar, ia fazer um mundial na Iugoslávia. Sabe aquela luta que você tá falando? Todo mundo vendo ver, você vai lutar com o cara? Porra, você vai matar ele. Tanto que eu vi que eu vou matar ele, que eu achei que tinha combinado com o cara também. Faltou essa parte. Porra, chegou o cara, queria deixar eu ganhar de jeito nenhum. E eu também tava despreparado pra essa luta. Hoje, olhando pra trás, bem despreparado. Sei que daí a estratégia, vou cansar o cara 2 rounds. A partir do 3º round, a gente cai pra dentro. Final do 2º round, eu dei uma joelhada na barriga dele, ele sentiu. E era o primeiro evento que varia cotovelo. Quando ele sentiu, eu falei, quer saber, eu vou nocautear agora. Vou pra cima. Fui dar um 2, no que eu fui dar um 2, ele... Assim, acho que ele viu, mano, é a chance que eu tenho. Deu um giro de cotovelo, meu irmão. Sei que ele bateu aqui, eu voei, assim. Voei uns 2 metros, caí assim, meio desacordado. Só que eu sempre tinha uma resistência muito... Eu caí e já acordei. Eu lembro que o juiz fez assim, quando ele viu que eu tava levantando, ele desistiu de acabar a luta. Só que como eu voei, eu levantei, eu lembro de eu segurando as cordas e minha cabeça pensou assim, eu tava meio tonto. Eu falei, puta que eu pariu. Eu saí do ringue. Eu preciso voltar pro ringue. E daí peguei e comecei a passar pelas cordas para voltar pro ringue. Só que nisso eu acordei. Eu tava dentro. Eu acordei legal com o Rodrigo e o meu treinador, o Ivan, falando assim, é pro outro lado, é pro outro lado. E nisso eu olhei e falei, caralho, puta, tô errado. Virei, daí o juizão já olhou pra mim e falou, você tá louco, velho. Ainda, porra, juizão, eu tô em pé. Era o 6, eu tava em pé, mas porra, imagina, tentando sair do ringue. Sim. Na época eu fiquei puto, hoje também. Tá certo o juizão, né? Tá certo. Racionalmente pensando, tá certo. E daí nesse reggae todo de, porra, perdi a luta, abri a academia, foi a época que eu falei, mano, vou ser treinador. De novo, encontrar uma ferramenta que eu possa evoluir, algum canal. E ser o melhor do mundo, velho. Quantos anos você tinha nesse Tinha momento? 29 anos. Aí você decide virar treinador, focar no Muay Thai ainda. Boxe e Muay Thai já essa época. Tá. Nada de MMA. Eu falei, eu vou ser treinador de boxe e Muay Thai e vou ser o melhor do mundo nisso. Isso, a Combat Club tá, nesse momento, debaixo do Minhocão. Debaixo do Minhocão. Quando que vocês vão pra Barra Funda? E daí comecei a ter atletas de Muay Thai muito bons, começamos a ter um destaque bom nos campeonatos de Muay Thai. E eu tive o primeiro atleta de boxe meu, foi o Igor Adiel, que talvez seja o maior peso pesado desse século no Brasil. Então ele foi um cara que, no Brasil, ganhou todas as lutas por nocaute, e tem 2 ou 3 lutas fora, onde ele perdeu só uma. Então, eu não lembro de outro peso pesado que teve um destaque tão grande. Inclusive, ele nocauteou o Guto Inocente. Caralho. No boxe. Então, o cara, assim, que teve um destaque muito grande, assim. No boxe, no Brasil, foram 11 lutas, 11 nocautes. Só que, de novo, o boxe
Não foi muito. Teve o Murata, que foi meu primeiro atleta de MMA. O Murata chegou a participar do TUF. Não foi o primeiro, mas foi do TUF em 2013, exato. Que foi daí quando eu tava começando a mudar pra outra academia. 2013, quando o Murata foi pro TUF, eu falei, meu... O Murata treinava o quê? Só porrada contigo? Ele fazia... Porque o que aconteceu? A gente também fez uma parceria boa com a Vila da Luta, do Demian Maia. Sim. Então, o que aconteceu? Eu pegava meus atletas de porrada e eles treinavam chão no Demian Maia. E alguns atletas de chão iam treinar comigo. Caio Borrara? Foi nessa que o Caio veio. O Caio veio do Maranhão, porque a galera chegava na Vila da Luta com a esperança de ter uma estrutura, um carinho, um cuidado. E lá era uma estrutura para o Demian Maia, para o Shogun, para atletas do UFC. Quem treinava lá, pô, os caras já abriam academia, legal, mas era para compor o treino dessas pessoas. Então eles não tinham uma assessoria. Quando o Caio chegou, o Caio chegou faixa azul de jiu-jitsu e 0 de porrada. 0, assim, 0. Só que macho, bicho bravo. Daí ele... Mas ele já vem com o sonho de ser lutador de MMA. Já veio com... Não, o sonho de ser campeão deve ser. Chegou, Brito. E foi muito louco, porque daí ele chegou na Vila da Luta, o Wagner Mota falou, ó, fala com o Murata lá, fala pra ele te levar lá na Combate Clube pra treinar com o Pablo, que lá é o melhor lugar de striking que você vai ter e você precisa de strike. Caralho, o Mota já tá nesse rolê, tá? Wagner Mota. Desde o começo. Quer dizer, assim, não do começo da Combate Clube, mas claro, do Caio. Um personagem ali na história. O Caio veio pelo Mota, inclusive. Pô. Só que assim, quando ele chegou Foi engraçado que ele chegou um dia na Combate Clube e vinha o Caio e um outro atleta, que era mais renomado. E daí, quando chegaram os dois, eu fui pelo outro atleta, que também era da Vila da Luta. Pode citar o nome, não? Mano, acho que era Cairo. Tá. Cairo, um que na época tava lutando aquele XFC. Bom, muito bom, policial, muito bom, não sei porque ele parou. E daí, o Cairo vai vir aí e tal. Aí eu cheguei, no que eu cheguei pra receber esse Cairo, eu passei, eu olhei pro lado, tava o Caio sentado, quietinho lá. Eu cheguei e falei, Murata, quem que é esse cara aí? Não é esse não, o bom é o outro, esse chegou agora. Daí eu falei, não, irmão, mas quem que é esse cara? Eu gostei da postura dele, porque é um cara que vai numa outra academia de outras pessoas. De repente ele tava sentado, esperando, educado, posturado, quieto, sabe, calmo. Pô, o cara tá indo embaixo do elevado na academia de porrada, tipo, o pessoal chegava lá, ou ficava muito feliz ou muito triste, mas é difícil ver um cara calmo lá. Daí me chamou a atenção isso. Daí eu fui falar com o Caião, falei, porra, Caião, que legal, cara, pô, sua postura e tal, vamos treinar. Daí ele treinou, vi ele treinando um pouco, daí uma hora eu falei, e eu tinha muito isso, eu tinha esse cara, ainda tenho, né, esse cara de bonzinho, daí eu deixava os caras, daí me falaram, irmão, vamos pro ringue. E o cara ficava meio na dúvida e a gente saía na mão. E eu falei, Caião, vamos pro ringue, vamos ver lá. E ele subiu no ringue e começamos uma técnicazinha qualquer. Uma hora eu falei, irmão, quer saber? Vamos sair na mão. Marca os rounds aí e a gente saiu na mão. E na época, assim, eu sempre fui menor que ele, mas eu tinha uma trocação muito mais trabalhada com a dele e, porra, e consegui. Todo cara que ia lá, eu nocauteava. Inclusive o cara do boxe, dava pelo menos um knockdownzinho nele. Porra, e nesse dia eu meti as minhas melhores mãos que eu tinha, eu sem bate forte, cara. O Caio não caiu. Não caiu. Apanhou, mas não caiu. Daí eu olhei, foi o primeiro cara que eu falei, mano, não pediu pra parar, segurou a onda. E tecnicamente, um dos mais crus que foram lá. Só que eu vi que o bicho era macho, mano. Eu falei, porra, acabou o treino. Eu falei, Caião, seguinte, se quiser, irmão, porta aberta. Eu acho que ele começou indo 2 vezes por semana, mas rapidamente a gente se entendeu, porque o que ele queria? Ele tinha uma vontade de ser campeão do mundo muito grande. E ele precisava de alguém que tivesse esse mesmo drive acompanhando ele. E ele viu que na Vila da Luta não tinha ninguém. E eu igual. Eu falei, mano, minha vontade de trabalhar como treinador era muito grande. Eu precisava de um atleta que acompanhasse essa minha vontade. Eu tinha o Igor Adiel, que era do boxe, mas no MMA não tinha ninguém que tinha esse mesma vontade. Quando o Caião chegou, cara, eu falei, pô, o cara quer tanto quanto eu, até mais. Em momentos similares, de buscar reconhecimento, buscar espaço. Perfeito. E até evoluir também nas suas profissões. Exato, eu como treinador, ele como atleta de MMA, os dois
iniciantes. Eu como treinador de MMA também, né? Então Nesse momento você já adquire a função de head coach de MMA pra ele? Sim, sim, desde o primeiro dia, porque daí a primeira luta a gente fechou, o cara no dia do evento desapareceu, eu consegui fechar uma luta na hora pra ele, então eu meio que assumi a carreira dele. As lutas dele no Brasil, eu fechei a maioria das lutas, inclusive de ligar pra adversário e buscar em rodoviária, eu fiz acontecer. E daí a gente fez essa caminhada até o Future. O Future foi uma mudança de fase na Fight Nerds e na carreira do Caio. Que a gente foi ganhando lutas, ganhando bem. Só que a segunda luta do Caio foi loucura. Que a segunda luta, ele ganhou a primeira bem, daí a segunda luta dele foi, Pablito, tem um cara na minha cidade que é brigado com minha família, eu preciso ir lá lutar com esse cara. Falei, pô, deixa eu ver esse cara. João Carvalho, 6-0. Falei, Caião, o cara é 6-0. Brigado com a família dele? Não é brigado, tinha uma rivalidadezinha lá de academias, e daí tinha um lance. A família do Caio é uma família bem tradicional em São Luís, no Maranhão. Eu preciso ir lá, preciso lutar com esse cara. Daí eu olhei, pô, Caio, 6-0, roubada, velho. Vamos fazer mais umas lutinhas aqui, daqui a pouco você vai. Não, eu vou. E ele falou com o Alonso falou, mano, você não vai lutar. Não quero nem conversa. Não vou, não quero nem saber. Daí ele falou, o Alonso falou que não vai, eu preciso lutar, eu quero saber se você vai comigo. Falei, Caio, sou contra, mas se você vai, bora, vamos junto. E daí eu fui com ele nessa luta, realmente não estávamos prontos, perdemos a luta, uma luta que ali ele ganhou o primeiro round, perdeu o segundo e daí perdeu o terceiro nos pontos. Mas apesar dele ter perdido a luta ali, eu acho que criou-se um elo muito grande entre a gente. Que eu fui até o Maranhão, pô, me dediquei, e ele viu que eu vivia, que eu respirei o sonho dele. E quando ele perdeu, eu lembro que ficou aquele clima assim, será que o Pablo vai querer continuar trabalhando com o Caio? Será que o Caio vai querer continuar trabalhando com o Pablo? E eu tive uma conversa legal com ele e com o pai dele também, o Jorge, foi bem legal. O pai dele veio pra mim e falou, Pablão, não sei, mas, cara, eu confio muito em você, velho. Você chegou a pensar e duvidar do projeto, Caio Borralho? Não. Mas assim, tinha um lance que não sabia se ele ia ficar no Maranhão. Assim, eu acho que desde o início eu falei, mano, tamo junto. Mas tinha que saber se ele ia seguir meu plano também, se a gente ia voltar pra São Paulo, ia treinar os treinos que tem que fazer. Porque daí, logo depois dessa luta, o que eu senti? Ele lutou bem, mas ele tinha medo de levar soco ainda. Ele era do judô, do grappling, sabe? Os caras me assustaram. Falei, Caião, você lutando MMA profissional já, no ritmo que você tá, com essa técnica de striking um pouco pra trás, a gente não vai conseguir equalizar isso nunca. Então o que eu vou propor pra você? Você é novo, ele devia ter uns 24 anos, 23 anos. O que eu vou propor pra você? Você vai parar com o MMA, a gente vai ficar 1 ano treinando boxe, Muay Thai e vai competir boxe, Muay Thai pra caramba. 1 ano, esquece o MMA. Não, será? Ele falou, porra, bora. A família dele, não, vocês estão loucos, ele tem que lutar MMA. Pra acelerar o processo de aprendizado, você diz. Exato, porque daí eu falei, mano, não precisa de cartel agora. Você precisa melhorar a sua técnica. E não tem como melhorar o striking lutando MMA. Ele parou, ele fez 35 ou 36 lutas de boxe e Muay Thai. Em 1 ano? Em 1 ano. É que é amador, né? Então, perdeu quantos? Mano, Muay Thai acho que ele não perdeu nenhuma. Boxe ele perdeu umas 2, 3. Perdeu uma emblemática, que foi um paulista de boxe, que a gente foi ganhando as chaves. Daí chegou nas quartas de final, o Caio ganhou de um cara em Sorocaba. E daí tinha um cara na outra chave que ganhou do Abner. Chegou na semifinal. De um lado era o Abner, que era o titular da seleção. Não era da seleção ainda, mas era um cara da Marinha, um cara muito bem falado, que era o favorito. Ia lutar com um tal de Alex Poatan Pereira. Mentira. E do outro lado era Caio e um cara que o Caio tinha batido no sparring 1 semana antes. Eu falei, bom, fechado. E eu conheci o Alex. Eu conheço o Alex desde a época do boxe. Ah, você já sabia. Já, o Alex treinou com a gente na época do WGP. Eu conheci ele, o Igor e ele treinaram muito juntos. E antes de treinar, eles queriam casar essa luta, porque o Igão era o cara que nocauteava todo mundo no boxe, era o campeão brasileiro, e o Alex era um grande nome do kickboxing. Daí ficou muito, se conversou dessa luta entre
Caio, entre Alex e Igor. Não rolou a luta, eles começaram a treinar junto, então eu sabia que era o Alex. E o Caio sabia também. Sei que daí numa semifinal o Alex foi lá e nocauteou o Abner no primeiro round. E o Caio fez uma guerra com o cara e deram a vitória pro cara. Decisão dividida. Foi até um cara que na semana que a gente fez sparring, o Caio bateu de novo. Falei, porra, Caio. Bom, mas por um lado foi bom, porque daí chegou na final o Alex e não o Caio, o atleta do Coliseu. O Alex venceu. O Alex nocauteou também, venceu. Então, nesse ano aí, a gente quase pegou o Alex Pereira nessa formação de atleta do Caio. Porra, que ingrato fazer um aninho e finalizar pegando o Alex Poitin. Porra, mas foi bom, porque acabou esse ano, a gente voltou pro MMA, e por mais que não tava com o striking que ele tem hoje, mas ele trocava porrada. Sem o medo que você tinha Sem o mencionado. medo. Tá. Então, assim, isso foi acho que foi uma coisa muito importante que, porra, eu gostaria de fazer mais com atletas num ponto-chave, assim. A formação, hoje em dia, se fala muito em, já começar treinando MMA. É o que eu mais escuto aqui, da quarta geração do MMA, né? Cara, pra ser do meio é importante, mas talvez pra ser o você tem que ser muito bom em alguma coisa. É difícil você pensar um grande campeão que não tem uma valência que o cara seja muito foda. Então não sei, cara. Você colocaria o John Jones no wrestling, por exemplo? Pô, o wrestling do John Jones é que quando ele virou campeão, ele parou de usar o wrestling porque ele é um cara gigantesco. O wrestling dele, ele não tem os torneios e títulos. Ele começou muito cedo no MMA. Mas ele tem um wrestling de University Wrestling bem condecorado. Mas muitos outros têm muito mais. Concordo. Mas ele tem o wrestling. Ele chegou no mais alto nível do wrestling universitário. Sim, mas por exemplo, o GSP nunca competiu no wrestling. Tem a maior índice de... Cara, você vai achar, mas são exceções. Tá. Você pensar numa regra... Por isso que são John Jones e GSP. Você pensar numa regra, é mais fácil o campeão ser muito bom em alguma coisa. Tá bom. Eu acredito nisso. Então, essa teoria de começar no MMA, de ser a quarta geração do MMA, se você como head coach, você acha melhor esse um aninho aqui, vamos focar nisso, treina só mais boxe Muay Thai? Putz, eu não sei, eu não acredito muito em fórmulas imutáveis. Cada um tem sua forma. Eu acho que sim. Eu acho que pode ser que tenham atletas que sejam campeões vindo oriundos do MMA e podem ter atletas que vêm de outras artes marciais e se adaptam muito bem. Na equipe a gente tem os dois casos. Sim. Não sei. A equipe que é uma verdadeira feijoada, né? É. Cada elemento diferente, personalidade diferente, background diferente. Cara, porque eu acho que uma das maiores qualidades de lutador é respeitar o jeito que cada bicho é e cada bicho luta. Eu não padronizo. Eu já vi muitos treinos que assim, pega o treinador, passa o mesmo treino para alto, baixo, gordo, grappler, striker. Eu acho que o ponto de partida não pode ser o treinador. O ponto de partida tem que ser o atleta. Então, a partir do atleta, eu desenvolvo uma técnica. Eu tento, a partir do que o atleta faz, eu tento aproximar do meu pensamento. Não o meu pensamento, o seu ponto de partida. Eu falo que eu aprendo mais vendo bicho lutando do que ser humano. Porque o ser humano, na minha opinião, é o animal que menos entende de luta de todo o reino animal. Porque ele não caça e não é caçado. É o que menos precisa entender, né? Tá fora da cadeia alimentar. Então você vê uma criança, quando nasce, tá brincando de luta com outro menino, a mãe fala, ops, para com isso. Se é dois animais, a mãe tem que incentivar o filho a brincar de luta com outro animal para ele aprender a caçar e não ser caçado. Então, eu não só aprendo o combate assistindo animais, mas eu aprendo que cada animal sabe exatamente como ele deve caçar. Você nunca vai ver um jacaré querendo caçar como um leopardo, uma águia querendo caçar como um urubu. É diferente. Cada bicho sabe exatamente como ele deve caçar. E ele respeita essa identidade dele. Isso eu vejo que na luta muitas vezes não é... No UFC você vê muitas vezes grapplers trocando porrada, strikers querendo fazer chão.
Então, eu acho que quando o atleta chega na Fight Nerds, a primeira coisa que eu tenho que entender é qual é o instinto dele, como ele pensa, como ele naturalmente lutaria. E a partir desse ponto de partida dele, eu melhoro. Então você vê o Jean Silva é uma abordagem, o Caio é outra abordagem, o Carlos, o Ruff, o Ícaro, o Myron. Sim. Sempre respeitando um pouco da identidade deles, mas daí traz um pouquinho também pra Fight Nerds. O Prates respeita o whiskyzinho dele. Cara, respeita, mas você vê, assim, o Carlos Prates, ó que interessante. É um cara que tem uma vida que ele faz dar certo. Assim, eticamente, eu não acho que ele passa do ponto em nenhuma questão. Eu posso concordar com algumas coisas e discordar com outras, mas eu acho ele um ser humano muito ético, um cara muito direito. E desde que ele entrou na Fight Nerds, você pegar o jeito que ele lutava pra hoje, mudou muito. Ele começou, estilo bem de Muay Thai, pingando a perna. Ele começou a saltitar, começou a controlar a distância, começou a fintar, Ele, dentro do aspecto dele, do jeito dele, ele mudou muito o jogo dele de strike, mudou muito o jogo dele de grappling. Então, o cara que, tem um ponto de partida que a gente respeitou. Se eu chegasse pro Carlão e falar, irmão, não quero saber de cigarro, não quero saber de bebida, você vai treinar todo dia assim, cara, ele ia sair da academia. Daí eu penso, é legal ter o Carlão no time? Eu acho legal pra caramba. Eu acho ele um cara, legal de estar perto, eu acho uma imagem diferente. Eu acho que, faz muitas coisas que outros atletas fazem escondido, ele faz e fala. A diferença é que ele fala abertamente. Ele é um livro aberto, assim. E de novo, dentro da minha ética como líder da Fight Nerds, não faz nada que eu ache que seja impróprio pro time. Em algum momento você já teve esse conflito? Do tipo... Já. Ele como atleta não deveria fazer tal coisa. E cara, é ruim com ele, pra assim, mim, a imagem do meu conflito, time. já tive conversa, mas com outros... Assim, o que eu digo assim, lava roupa suja, a gente lava em casa. Claro. Já lavamos bastante roupa. Da mesma maneira que, tenho certeza que eu já dei mancada com os caras. Lógico. E os caras vieram e falaram, Pablito, ficou muito nervoso ali. Não, mas isso aí são relações interpessoais. O que eu me refiro é o ponto, o tema, cigarro, bebida, por exemplo, como não ser muito compatível, entre aspas, com a vida de um atleta. Isso já foi uma barreira pra você, do tipo... Foi uma coisa que eu tive que resolver comigo mesmo. Tá. Porque eu conversei com ele e senti que, cara, isso é dele. Ou a gente mentia, ou ele saía do time. E eu, cara, fiz uma análise muito fria minha, assim, na época que ele tava no LFA ainda. Eu cheguei no LFA pra fazer uma luta com ele. Ele, Pablito, vamos lá fora pra fumar um cigarro? Antes da luta dele, fumando um cigarro. Eu lembro que até o Ed Soares saiu, olhou, viu aqui e falou, que isso, cara? E eu lembro que eu tive até conversei com ele um pouco, mas eu falei assim, se o atleta come besteira pra caramba, tem que se matar pra bater o peso, é ok? Se o atleta falta em treino, é ok? Se o atleta treina de corpo mole, é ok? Ele não faz nada disso. O cara bate o peso bonito, treina pra caramba, não cansa, é gente boa, paga todo mundo direitinho. Eu acho que ele é um exemplo em muitas coisas. E tem esse lado dele que eu não concordo, como não concordo com muitas coisas que acontecem na equipe. Mas dentro de um limite ético, de um limite que eu acho que de diretriz da equipe, eu acho que não impede ele de estar lá. E de uma forma mais ampla, cara, eu acho sensacional ter o Carlão no time. Não só pelos resultados, mas até, cara, o que as pessoas não percebem é que ser lutador é muito difícil, cara. É uma vida muito puxada. Assim, tá lá todo dia é muito desgastante. Abdicar de muita coisa. E de repente ele consegue deixar esse processo mais leve. Ele é um cara que quando tá lá tudo fica mais leve, cara. Numa forma que pra ele funciona, não é que todo mundo tem que começar a fumar e beber aí, né? Cara, pra ele funciona, né? Da assim, forma dele. Como, a gente é jogador de futebol que fumava e bebia. Ronaldo Fenômeno. E como muita gente faz muitas coisas erradas, e eu acho que a gente aprende muitas vezes com erro e muitas vezes com acerto também, então...
Mas eu defendo muito essa ideia de que a fórmula não é exata pra ninguém, cara. Sim, sim, Cada um. sim. E é justamente por isso que pela fórmula não ser exata, quanto maior for sua academia, mais atletas tiverem, a conta é difícil, é mais difícil fechar. Sim. Relações interpessoais, mais treinadores, mais viagens, mais cabeças, mais egos, mais... E aí você como líder e ter que... Eu acho que esse é um... Você falou, head coach e tal, mas talvez o grande mérito seu, talvez, seja essa administração interpessoal Com certeza. da sua equipe. Com certeza. Hoje, principalmente. É que o que aconteceu, isso eu também... Esse ano foi... Esse ano... Como é que é aquele termo lá, quando o médico se forma, tem que fazer 2 anos de Foi residência. residência? Foi. Se existe Clínica geral. Pô, esse ano pra você, Paulo Sucupira, foi o ano, né, cara? Agora você é PhD no bagulho. Cara, teve um lance da Fight Nerds também que eu vejo às vezes muitas críticas. E foi uma decisão difícil de tomar. Porque a Fight Nerds era uma equipe de 8, 9 atletas. Dos quais eu tinha total consciência e controle de todos os atletas. Eu falava, meu, ali tem o selo de qualidade em todos. Que época é isso que tinha um 9 só? 2021, 22. Cresceu muito rápido. Acho que até Quando 2021. o Caio entrou no UFC, o time era pequeno. Pequeno, tinha uns 8 atletas. Até menos. Tipo, o Flavião entrou pra luta do contender do Caio. E assim, quando a gente tinha esses 8 atletas, eu me sentia como aquele artesão que faz uma bota no sul da Itália, que é uma bota que todo mundo ama. E eu fazia manualmente cada bota, sabia bonitinho. De repente começou a chegar muita gente lá. Pela ideia, pelos resultados, pelo tipo de treino. E cada cara que chega lá é um cara que tá entregando sua vida, a vida da família pra você. Tipo, é o sonho dele. E falar não pra um cara que quer treinar não é fácil, irmão. Ainda mais um cara que já tá treinando, um cara veio ajudar um camp. Pô, deixa eu ficar aí. E foi uma decisão meio que involuntária, meio que voluntária. Eu falei assim, meu, a gente vai deixar de ser isso e vai virar um McDonald's. Vai, tipo, ser uma estrutura que a gente consegue aceitar e acolher o máximo de pessoas. Então, minha ideia da Fight Nerds parou de ser um grupo seleto, selecionado, para assim, beleza, vamos montar uma estrutura que a gente consegue receber e ajudar o máximo número de pessoas a se transformar em campeões, em pessoas que são bem-sucedidas. E hoje... E isso foi uma decisão racional sua. Uma decisão racional. Assim, no barulho, né? Na bagunça, não é que eu parei. Eu falei, meu, tem muita gente. Uma hora eu falei, ou eu corto metade do time e volto. Ou eu falo, mano, assuma esse papel e vamos ser pra isso. Foi a época que eu comecei a contratar treinador. Hoje a Fight Nerds, só na parte de treino, somos quase 15 treinadores. Então, entre manopleiro, professor, treinador de luta, fisioterapeuta, total são 30 profissionais contratados para Fight Nerds. Quantos atletas? 60. Quantos no UFC? Acho que 12. Caralho. Então, assim, a gente mudou. Então, a ideia que a gente tinha de ser aquela equipe que nunca perde, aquela mística, eu até brinquei e falei, acabou o conto de fadas, agora é o documentário. Eu faço questão em estar em corners que talvez eu acho que vai perder pra eu sentir isso. Falar, mano, eu não tô num mundo que a gente só vai ganhar, a gente vai perder pra caralho. Só que se a gente melhorar com isso e construir uma engrenagem, uma terrinha que, porra, eu falo assim, o maior ativo que eu tenho não é o atleta, é o tatame, é a terra. Hoje a gente criou uma coisa, qualquer semente que você jogar lá vai dar alguma árvore. Então, chegou um atleta, pô, talentoso, botou na Fight Nerds, porra, não sei, chega no UFC, mas chega no LFA, chega na Rússia, chega no Wire Warriors. A gente tem a gente é um curso capacitador ali que, porra, a gente capacita jovens talentosos para ser pessoas bem-sucedidas. Eu acho que esse é o meu maior trampo. Então, porra, eu vejo eu tinha até a gente teve por muito tempo alojamento da academia. Então, vinha muita gente fora, botava pra morar lá, botava pra trabalhar na academia, dava personal lá, ajudava o cara, daqui a pouco, pum, engrenou, traz outro. Não tem mais o alojamento? O alojamento não. Eu prefiro hoje fazer algo mais
direcionado. Alojamento a gente chegou a ter 10, 12 pessoas e acabou perdendo um pouco o intuito, assim, sabe? Acho que teve atletas, inclusive, que estavam indo bem, eu botei no alojamento, o cara parou de evoluir. Então me incomodou um pouco isso, encerramos o alojamento, mas, pô, por exemplo, tem um menino agora que eu tô trazendo, eu vou alugar um Airbnb para ele. Então a gente ajuda no limite do possível, quando também tem alguma ajuda de algum camp. Esse menino, o Jean, vai ajudar. O Caio já ajudou gente. Então, minha maior missão hoje com a Fight Nerds é isso, ter uma estrutura brasileira que, porra, hoje tem atleta do UFC da Polônia que treina com a gente. Dois. Tem aquele Rondon, aquele primeiro coreano que lutou no UFC. Certo. Tá vindo agora passar um tempo com a gente treinando lá. Então, pô, a gente tem uma equipe brasileira que tem, pô, atletas do mundo inteiro querendo treinar lá. Tem uma equipe brasileira que, porra, é uma das que tem mais atletas no UFC. Cara, eu estreiei, a primeira luta que eu fiz no UFC foi em 2022. Fazem 3 anos. Em 3 anos eu fiz perto de 50 lutas no UFC. Porra, eu não sei outra equipe que algum treinador fez tantas lutas em 3 anos, assim. Pode ser que tenha, eu não... Parrupinha deve ter feito mais. Parrupinha tem... Mas assim, você vê, a gente tá falando da ITT, American Top Team, que é a maior academia do mundo. De repente tem uma academia brasileira que, pô, tá com números parecidos. Então acho que o foco que a gente... O Lima deve ter feito isso. Tem 10, 11 no UFC também. Imagino eu. O Lima fez, mas é outra academia que é... É que é no Brasil, é por isso que eu lembrei, desculpa. E assim, pô, a Shootbox, na minha opinião, é a maior academia de todos os tempos. Você falar de equipe de MMA, qual a maior equipe da história do MMA? Na minha opinião, Shootbox. Porra, ela atravessou gerações, tá lá forte. Pô, o Diego Lima, um dos maiores treinadores que o Brasil já teve, tá com 10 atletas hoje. Porra, 11, eu acho. Então, só de me comparar com essas equipes, pra mim é uma puta de uma vitória. A gente tem 3 anos, Diegão, de UFC. A gente estreou no UFC fazem 3 anos. A equipe do MMA deve ter 8, 9 anos que a gente tem, da primeira luta de MMA nossa. Então, assim, hoje meu maior mérito é isso, é ter uma ferramenta que pessoas, jovens, atletas talentosos, possam confiar nisso para ser bem-sucedido. Mas aí, voltando ao tema original, o caldeirão, né? Como é que lidar com tantos egos diferentes e pessoas diferentes, personalidades. Porque uma coisa, se você tiver um atleta que tá 5-0, 7-0, tá começando, é uma coisa. Se o atleta agora que tá ganhando alguns milhares de dólares, é diferente. Esse mesmo atleta. E aí você tem alguns atletas que passam por isso e tá chegando mais gente. Sim. Então o volume aumenta. Os atletas que estavam com você já mudaram, ou enfim, passam por experiências novas. E é aquele trocar o pneu com o carro andando. Sim. Todo mundo e ao mesmo tempo, o novo treinador, o Tererê não tem 1 ano de Fighting Nerds. Tá fazendo corda pra caramba. Então é muita coisa, muita mudança. E esse ano é aquilo, os principais lá, os camisa 10, sofreram revés. Sim. Main event pra caramba. Muita coisa acontece e o mundo da luta tem muito ego. Sim. Como é que faz para essa conta fechar ali? Cara, é difícil. É difícil. Eu acho que a maior batalha que a gente tem é isso. Eu falo que assim, a Fight Nerds era uma galáxia com 4 sóis. Porque você vê, Ruff é um cara que seria o 10 de qualquer time. Jean seria o cara de qualquer time. O Carlos, o Caio. Você botar esses 4 caras que seriam o único estrela de um time, os 4 dentro da mesma galáxia, a primeira coisa é que você tem que fazer eles acreditarem que juntos é melhor do que separados. Então, rapaziada, somos a soma. A gente aqui, a gente tá melhor que qualquer outro lugar. E eu tenho 2 formas de liderar. Pela cobrança e pelo exemplo. A primeira coisa, eu tenho que dar um exemplo muito grande. Assim, o tempo inteiro eu tenho que mostrar, pelo meu exemplo, que eu acredito que todos que estão lá fazem bem pro time. Eu não posso estar, porra, a soma é boa e eu tá puto com metade do time. Então eu tenho que encontrar formas e meios de todos que estão lá no time estarem bem no time, estarem girando, estarem produzindo. Então, basicamente, Diegão, eu preciso botar todo mundo para lutar. Se eu tiver 60 atletas, 40 lutando, tá top.
Se eu tiver 60 atletas, 15 lutando, tá em crise o time. Então, a gente tem parcerias com grandes empresários. O Ivan Jatobá foi o primeiro empresário da Fight Nerds. Ele não é um cara que não trabalha Brasil, ele trabalha UFC. Então, ele é o empresário de Caio, Jean e Bruna. Rufio? O Ruf não, eles separaram. Ah, tá. Eles não estão trabalhando, mas Ele colocou o Rufio lá, né? Não, o Ruf colocou o Ivan lá. Não, no UFC, digo. Sim. Mas o Ruf trouxe o Ivan Jatobá pra Fight Nerds, foi onde o Ivan conheceu o Caio lá. E o Ivan foi quem conseguiu o contrato pro Contender pro Caio, pro Jean, pro Ruf e pra Bruna. Então o cara que abriu as portas do UFC pra Fight Nerds foi o Ivan Eu acho Jatobá. até que foi o Lúticos, né? No momento de transição ali, né? Sim. Mas enfim. Teve... Os assim, dois ajudaram. Multiplica, não divide. Exato. E hoje eu acho que um dos maiores parceiros que eu tenho no empresariamento é o Lucas Lúticos. Assim, porra, não só no UFC, mas lutas para preparar os atletas, cara, eu confio muito nele. A gente faz o evento junto, somos sócios do MMA University. O maior evento do mundo do MMA. Pra onde que olha aí, ó? A sua câmera. Ali, ó. MMA University, esse domingo... Vai passar depois. Esse episódio vai depois do MMA University. Rapaz... Espero que você tenha gostado. O MMA Universo foi um show. Foi incrível. Deu tudo certo. Transmissão ao vivo no canal da G-Fight. Olha lá. Diego, aí você me quebrou. Mas é isso. É sócio do MMA University, que é um evento que, porra, é a terceira edição. A gente sempre bota bastante gente pra lutar. Então é isso. Eu acho que, porra, fizemos, sei lá, 50 lutas no UFC em 3 anos. E devemos ter feito umas 200 lutas no total, assim, então... Você tem um número certinho de quantas vitórias e derrotas? Nem no de UFC, lutas. Tudo que eu falei agora foi chute. Arredondar, né? Porque esse ano no UFC a gente fez muito. Foi mais de 20. Sim. Foi quase 30 esse ano. Então eu calculo que os outros dois não foi tanto. Deve ter dado perto de 50. Cara, a gente chegou a ter... Eu lembro que fizeram uma reportagem. Foi uma emissora gringa. Que a gente tinha a melhor taxa de vitórias do mundo. De todas as equipes. Tá, porra. A gente tinha, acho que era 80 e tantos % de vitórias no UFC. Ano passado? Foi ano passado. Não lembro que momento, mas não só do ano. Pegou todas as nossas lutas. Esse ano, a métrica foi lá para baixo, que era esperado também acontecer um dia. Mas, assim, a gente chegou a ter... Eu sei que a gente tem bem mais vitórias que derrotas. Uhum. Mesmo esse ano, olha que engraçado, esse ano, pior ano da Fight Nerds, quebrou a Fight Nerds. Ainda esse ano temos mais... Nesse ano... mais vitórias do que derrotas. Eu acho que a gente deve ter tido perto de 20 lutas, foi 12, 13 vitórias. Tá. Bom, um ponto interessante é que o MMA, os padrões se repetem em muitos momentos, né? Certo. Como eu tô velho aí na cobertura, já vi alguns desses padrões se repetirem. Crescimento, surge uma academia, ou ela cresce exponencialmente através dos resultados dos atletas, mais atletas querem treinar lá, a equipe cresce, o pessoal começa a seguir os lutadores, parará, sobe-se o sarrafo, desafios aumentam, derrotas chegam. Aí vem patrocinador, aí, enfim, tarará. Um desses elementos é, mais pro final da estrada, alguns lutadores acabam saindo da academia. Nossa. Isso acontece. Você está preparado para caso isso um dia chegue? Cara... A gente falando do Ruf, mas eu já entrevistei o Ruf, ele falou que vai treinar na Fight Nerds e vai finalizar na Austrália. Preparado ou não, é coisa do negócio, cara. Eu sei que vai ter atleta que vai chegar um momento e falar, cara, eu preciso de uma atenção que eu não tô tendo aqui. Assim, são coisas. A gente cria filho pro mundo, né? Uhum. Então, assim, cara, se algum atleta for sair da Fight Net, chegar a sentar comigo, irmão, vou ficar felizão, vou ajudar no que puder. Quero, assim, que a semente que a gente começou aqui, porra, vou ir o mais longe possível, então vou querer que seja, se não for... Eu prefiro, eu falava isso do Caião, falei, Caião, eu prefiro que você dê certo em outra academia do que a gente dê errado junto. Então, se você achar um dia que tem o Caio, que era o meu primeiro atleta, se tiver algum lugar que você acha que seja melhor para treinar do que aqui, irmão, vai. Se quiser, até depois vou lá conhecer, para aprender também. Inclusive, quando ele foi pro Kimaev, pro Strickland, pro Borrachinha, cara, falei, irmão, vai. Mesmo o Ruf agora,
quero ir pra Austrália, irmão. E eu falo pro Rufo, falei, Rufão, muito do que a Fight Nerds a gente deve a você também. Você é um cara que, porra, fez muito pelo time. O que eu mais quero é te ver feliz, mano. Se você não estiver feliz na Fight Nerds, irmão, bora, vamos ver o que você faz. Pô, quero fazer um camp fora e depois a gente... Bora. Pô, não dá pra continuar, irmão. Pô, eu vou argumentar que eu acho que tem caminho na Fight Nerds pra gente trabalhar junto. Mas, mais importante que isso, esses caras, eu tenho uma história muito grande com eles. Então, quero ver esses caras bem, mano. Se for... Pô, se eu não conseguir levar onde eles têm que chegar, que eles encontrem um lugar pra treinar, que eu possa ajudar eles à distância. E se um dia, pô, casado, eles voltarem pra Fight Nerds, vão ser bem-vindos também. Porra, esse lance de creonte, de atleta não muda de equipe, é uma coisa que ficou no passado. Não tem espaço pra isso mais. Eu acho que, assim, porra, é injusto, cara. É injusto. Imagina eu botar esse peso nas costas de um atleta que tá tentando, porra, ser bem-sucedido na vida. E daí o atleta deixa de ser bem-sucedido pra não ficar mal comigo. Porra, pior coisa pra mim. Eu falo, eu prefiro ver você bem do que mal comigo. Ser bem fora daqui do que mal comigo. É que, pô, o que isso me obriga? Isso me obriga a melhorar como treinador. Minha maior missão hoje é ser a melhor opção para os meus atletas. Se eu não for a melhor opção, entendo que ele busca a melhor opção. Mas da minha parte, o que eu vou fazer? Vou melhorar, vou estudar, vou evoluir para ser a melhor opção do cara. Até porque se ele tem essa liberdade, entre aspas, é fácil dele sair. Sim. Você precisa realmente evoluir, porque senão, se a primeira oportunidade que aparecer que ele falar aqui eu vou me dar melhor, ele vai. Vai. E vai ter meu apoio. Você tem contrato com os lutadores? Zero, mano. Nunca assinei um contrato com ninguém, velho. Só no fio do bigode. Cara, eu acho... Quem é assim? O Lima é assim, o Dedé é assim. Eu acho uma loucura da porra. Ah, irmão, eu não quero ninguém mal comigo. O cara não tá feliz, irmão, vamos sentar, vamos ver onde você vai ser feliz. Mas não tá feliz aqui, pô, não quero que o contrato segure o cara, mano. E não quero ganhar dinheiro também do cara por cláusula contratual, o cara lutando em outro lugar. Eu faço meu dinheiro, irmão. Já teve problema com o atleta que não te pagou? Já. E aí, pega o chapéu e... Foi bom, porque daí eu conheci melhor o cara. Entendeu? Senão... Já expulsou alguém da equipe? Pode ser Combat Club ou Club ou... Já. Ah, desse lado de Pablo Sucupira eu não conheço. A roupa suja a gente lava em casa, irmão. Mandou embora mesmo? Mas você lida bem com isso emocionalmente? Ah, mano, não é legal. É ruim. Mas sentei, sem discussão. Porra, às vezes a gente quer salvar o lobo, perde as ovelhas, né? Sim. Então, cara, é isso. Tem regras na academia, tem limites na academia. Uhum. E, porra, e não vou ser hipócrita. Um cara que tá no UFC, um cara que, porra, tá muito tempo na equipe, a gente vai passar um pano. A gente vai... É como filho, tá ligado? Porra, tem coisas que o seu filho faz que você tem que, pô, suportar e conversar. E que fosse um cara que você não tem tanta proximidade, você, porra, ia mandar, sai daqui. Então, atleta, pô, que tem uma história comigo, cara, tem hora que o cara tá errado, coisas que talvez se fosse um atleta estivesse chegando eu não ia deixar, mas, porra, a gente vai passar um pano, vai sentar, vai tentar corrigir, se continuar e a gente conversa. Como da mesma maneira, Diogão, que eu tenho certeza... Diogo é o... Diegão, é a microfonia que deu aí. Fala, Flávio. Curupira. O Diegão, da mesma maneira que eu já errei com os caras, e os caras passaram pano pra mim. Assim, às vezes eles têm muito essa onda de que o treinador não é um ser humano também. É um oráculo que tá sempre certo. Irmão, eu erro pra caramba. A minha maior qualidade é errar e acertar e aprender com os erros. Então... Como você é mais en passant, assim, mas é curioso, né? Porque você lida muito bem com a mídia, com o marketing, enfim, for publicitário, mas você é bem na sua, né? Nossa. E o fato de você falar roupa suja se lava em casa, isso me parece muito claro que você é assim, do pouco que eu te conheço. Certo. Por exemplo, esse ano, o crescimento absurdo da equipe, com muito mais cabeça, mais treinadores, peças chegando, mais visibilidade e derrotas. Imagino que algumas roupas tiveram que ser limpas ali, sem ninguém ver. Nossa.
Aí, primeiro, como fazer para que essas nada vaze? Porque agora os olhos e a atenção, as atenções são muito maiores pro time. E segundo, como é para você, cara, ganhar o respeito de atletas? Deixa eu explicar essa pergunta. Uma coisa é o Caio, faixa azul, vindo da Lagoa, você dá um calor nele no sparring. Uma coisa, de repente, você pegar um Rodolfo Vieira, Sim. multicampeão mundial de jiu-jitsu, né? Como é que ganhar o respeito dos atletas? Eu acho que hoje, pelo que eu já fiz no esporte, o cara já chega lá meio querendo aprender comigo. Assim, eu não tenho que me provar tanto pelo que eu já fiz. Claro. Eu acho que teve uma fase mais difícil, que foi a época que eu já não conseguia fazer sparring com os caras, mas não tinha os resultados que tenho hoje. Nessa época, e isso é muito interessante, eu vou conectar com o que falaram dessa última luta do Jean, que pegaram o vídeo do meu corner e falam, pô, o que o Pablo falou tava tudo certo. E, pô, como você sente, Pablo? Você falou o que tinha que ser feito e o atleta não seguiu o que você falou. Então, pô, a culpa não foi sua. E na verdade... Ou não, né? É porque, na verdade, o que as pessoas não entendem é qual o principal trampo do treinador. Se fazer ouvido. Mais que isso, cara. O principal trampo de um treinador, ele é um vendedor de ideias. Porque eu vou chegar para um cara que é um faixa preta e vou falar, irmão, você não vai fazer desse jeito. Você vai fazer desse jeito aqui que eu tô falando. E, pô, para um black belt, que vai sair na mão, vida em risco, ele ter que seguir o que você tá falando, não o que o instinto dele tá falando, você tem que vender muito bem essa ideia. Então, muitas vezes, enxergar o caminho da luta é o trampo mais fácil. O mais difícil é encontrar formas de convencer o atleta a fazer o plano que você está criando. Então, para isso, mais importante do que saber é aprender a convencer os outros de fazer o que você sabe. Eu até falo que eu sou um andragogo, que eu ensino adultos. Então, o que eu tive que fazer para ter o respeito de atletas foi encontrar formas muito simples e palpáveis de explicar as minhas ideias. Então eu conseguia chegar pro atleta e falar, irmão, o cara tá dando um passo para dar o direto. Se você bloquear, ele vai grudar em você. Então, em vez de você bloquear, ele vai dar o passo, você dá o passo também, que ele não vai ter a distância de chegar no seu quadril. Então eu consegui diminuir muito a minha explicação para ficar clara para o cara entender. Eu acho que o maior mérito que eu tive dos últimos anos não foi melhorar minha arte marcial, foi melhorar o meu ensino, minha forma de convencer os outros. Minha metodologia de ensino. Esqueci o termo. Mas, então, hoje, eu acho que uma das coisas que me ajudou muito a melhorar essa comunicação é que se fala muito de estratégia e técnica. Mas quando você fala de técnica, não é a partícula menor do ensinamento. A partícula menor é o movimento. Então eu não falo só de estratégia e técnica, eu falo de movimento. Que quando você fala de movimento é uma coisa universal. Você pega um karateca, um grappler, um judoca, todos trabalham movimento. Então eu consigo, através do movimento, falar coisas que circulam em todas as artes marciais. Então eu vou falar pro cara se ele tem que abaixar mais, se ele tem que girar mais, que momento ele tem que contrair, que momento ele tem que relaxar, o tamanho do movimento do adversário, o tamanho do movimento dele. Então isso é uma coisa mais fácil de entender e de ensinar. Eu acho que a partir do momento que eu comecei a falar de movimento e não só de técnica de artes marciais, a minha comunicação com os atletas melhorou muito. Vou refazer minha pergunta então, que eu abordando o tema que você mencionou. Hoje a sua academia é famosa, você tem resultados. Você tem uma metodologia consolidada. Certo. No passado você não tinha isso, mas você fazia sparring e comprovava na base da porrada quando necessário. Certo. Mas teve um momento que você citou de forma rápida, nessa transição, antes de você ter o resultado, que você já não segurava na porrada. Certo. Ali naquele momento, como foi? Foi isso que eu te falei. Eu tive que deixar de uma forma muito clara e simples o que eu estava ensinando. Mas como você fez para atrair, por exemplo, um Carlos Prates que já tinha 100 lutas de MMA, ou um Jean Silva fenomenal, talentoso, ou não sei, ou um... Pela lógica. Assim, é claro, tem coisas que eu falo
que assim, o cara pensa assim, mano, é lógico o que ele tá falando. Isso se... Acho que não digo nem com esses dois. Quando esses dois chegaram, eu já tinha resultados. Mas um pouco antes, quando o Jair chegou, quando o Ícaro chegou, eu conseguia falar coisas palpáveis pro cara. Eu conseguia, mano, experimenta relaxar no início do movimento e contrair no final. Precisa aumentar a colisão, que é o impacto, que é o golpe. Então eles começaram a entender o que eu fazia e testar em sparrings. Eu tive muitos atletas que chegaram na Fight Nerds desacreditando do que eu falava, até pela minha expressão, assim, porra, mano, esse cara aí não parece que nunca saiu na mão. Falei, mano, experimenta fazer isso. E realmente eles experimentavam e, pô, e funcionava. Então eu tive que, através do que eu falava, conduzir os caras a testarem coisas e eles mesmos, no teste deles, pô, funciona isso aqui. Sem eu precisar trocar a porrada com eles. Você mencionou que o Flávio chega no contender do Caio. Sim. Você já tinha resultados? O Flávio Álvaro, o legendário, brabo. Não tinha resultado. Não tinha resultado. Foi muito louco, assim. Ele chegou, o Flavião, eu tava na academia, deu Ruf. Falou, Pablão, que eu tava assim, preciso de alguém pra grade. Preciso de alguém bom de grade. E o Ruf mostrou um conceito. Ele falou, Pablão, na grade eu aprendi com o Flávio que eu contraio o core e deixo meus membros soltos, que daí eu reajo em vez de eu ir contra a força do meu adversário. Eu falei, mano, esse conceito é igualzinho que eu passo no strike. O que te ensinou isso? Flávio Álvaro. Eu falei, mano, traz ele aqui, vamos botar ele como treinador aqui. E o Flavião foi um dia lá, ele tinha acabado de sair da Shootbox. Foi lá, ele olhou, eu mostrei a academia, mostrei e tal. Ele falou, beleza, eu vou dar uma pensada. Daí a gente se encontrou de novo na outra semana, ele falou, Pablão, é o seguinte, pra eu vir todos os dias, esse é o valor que eu cobro. Eu olhei, Flavião, deixa eu te explicar uma coisa, mano. Eu acho que a gente tá fazendo algo aqui sensacional. Eu acho que eu tenho uma visão de luta que é muito parecida com a sua, que junto a gente vai arrebentar, vai ser campeão do mundo. Eu confio aqui plenamente, com você eu confio mais ainda. E esse time aqui vai te fazer ser um cara bem-sucedido. Desculpa me interromper, mas quem era o time que você tinha naquele momento? Os 4 já estavam lá? Não, só o Caio. Tá. E o Ruf, Caio e Ruf. E daí, Ícaro, Jair, mas só Caio e Ruf. E nenhum dos dois no UFC, não tinha ninguém no UFC ainda. Daí eu falei, eu tenho um time que vai te fazer ser campeão, mas eu não tenho grana nenhuma. Não tenho nenhum real. Esquece número, se quiser vir de graça. Parece conto de pirâmide, né? Chama mais 2 pessoas, cada uma chama mais 2. Se quiser vir de graça, eu tô com você. Não, eu falei assim, eu tinha um valorzinho assim. Eu falei, mano, o que eu consigo te pagar era 1/10 do que ele queria. Ele olhou e falou, Pablão, não sei porquê, mas a sua confiança, mano, tá me dizendo que tem alguma coisa aí. Beleza, não quero dinheiro nenhum, vou trabalhar de graça, eu trabalhava de graça, vamos fazer dar certo. E foi quando o Caio ia lutar a primeira luta do Contender. A gente entrou pra esse camp. E, pô, realmente, o bichão até hoje não tem salário, nunca teve salário, Flávio Álvaro. O irmãozão da batalha que eu tenho é o Flavião, velho. O cara ali, que aquele cara precisar, pode contar comigo, mano. E foi fácil? Foi instantâneo ganhar o respeito dele? Ele já te conhecia como lutador, treinador? Quando a gente fala assim, pô, eu não batia nos caras, mas, Diegão, até hoje eu saio na mão com a rapaziada lá. Eu já vi isso, pô. Quem vê. E assim, até hoje, cara que me vê sair na mão fica impressionado. Assim, pô, minha potência do soco, a gente vai nas maquininhas lá, eu bato mais forte que os caras. Eu gosto que você luta com a guarda bem baixa, né, cara? Até porque é cara muito grande, não dá pra bloquear, tem que sair. Então... Tomara. Então o Flavião também viu coisas, eu saindo na mão com o Caio, com o Jean, Então o Flavião viu e falou, mano, ele se impressionou com o meu estilo de lutar. E também eu acho que ele se impressionou com o Caião. Eu acho que um pouco do que convenceu ele foi o Caio Borralho. Quando ele viu o Caião, assim, que o Caião é uma personificação de tudo que eu criei, assim, tudo... Assim, não só dentro do octógono, mas tudo que eu pensei como lutador, o Caião foi absorvendo e foi botando o tempero dele também. Então, assim, quando se fala em Fight Nerds, principalmente no começo da Fight Nerds, eu falava, galera, vocês têm a cola da prova aí. Caio Borralho é a cola da prova, vai lá que vai dar bom. Então, quando ele viu o Caião, o jeito que o Caião via a profissão, o jeito como ele seguia também o que a gente passava, eu acho que isso deve ter
Sim. Porra, Por isso que eu perguntei se os 4 estavam, assim, se... não. Ali, ó, e o Ruf tava começando. O Ruff ele já conhecia, né? Sim, mas o Ruf não tava também assim como o Ruf que é hoje. Ele assim, tava assim, ele teve uma época que o Ruf era atleta nosso, mas assim, ele teve um tempo depois da luta do Mano Mito que ele ficou meio eu digo que o Ruf ele teve um renascimento. Teve um momento que ele flertou até em parar, muito tempo sem Foi lutar. nessa época. Não. Ele foi um renascimento do Ruf foi nessa época. E eu digo que agora ele tá tendo o segundo renascimento. E não sei se vai ser o último, mas ele é um cara assim que precisa assim de quebras muito grandes para subir um degrau assim. Eu vejo o Ruf vindo muito melhor para a próxima luta dele agora. Certo. Última pergunta desse tema, essa coisa de conquistar respeito. Assim, não sei se só porque no mundo da luta, né, conquistar respeito na base da porrada é um grande fator e muitas oportunidades. Sim. Então você fazer um sparring lá com o cara que chegou, você prova. Mas da porta da academia para fora, muita gente talvez não te conhecesse, né? Sim. Ter um Flávio ali talvez ajude nesse processo, né? De chegar na academia, num campeonato e ter o Flávio no corner. No momento, antes de você ser conhecido, tá? Só para frisar. Eu acho que sim, acho que até hoje, irmão. Até hoje com o Flavião do lado, eu me sinto mais seguro. É que eu acho que a fase crítica, assim, de ter que ganhar respeito foi um pouquinho antes do Flávio chegar. Quando o Flávio chegou bem ou mal, a gente tava, porra, com o Caio no contender, assim. Então, já é um resultado expressivo. Mas eu acho que, porra, o Flávio tá do meu lado e assim, porra, e me respeitar do jeito que ele me respeita, assim como eu respeito ele. O Caio tá no time e me respeitar como ele respeita. O Jean. Eu acho que não só estarem no meu time, mas o respeito que eles têm por mim, o respeito que eu tenho por eles, denota algo. Fala, mano, esses caras sabem do que eles estão falando. Assim, não é uma coisa... Você vê que não é falso ali. Tem um respeito mútuo ali muito grande entre os grandes nomes do time. E foram etapas bem pontuais e bem consolidadas, né? Você montar um time, desenvolver alguém, entre aspas, do zero, por exemplo, como o Caio, expandir o time, ganhar o Oscar do MMA, Sim. atrair atletas gringos, né, cara? Sim. Cada uma dessas etapas, imagino que, não sei se é a palavra correta, mas o seu ego de treinadores, isso te satisfaz, né? O reconhecimento. Sim. Porra, ano passado você ganhou um Oscar do MMA na melhor academia, mano. Cara, acredito que eu não consigo saborear isso, irmão. Eu acho que é tanta coisa acontecendo, uma hora eu vou ter que parar, acho que uma hora eu vou tirar um ano sem trabalhar pra olhar e conseguir aproveitar tudo isso. Porra, o Mark Zuckerberg botou a clean, velho. Mas irmão, tipo assim, eu fui eleito a melhor equipe do mundo. Cheguei, isso foi numa quinta. No domingo eu cheguei na academia, na segunda eu tava preparando um camp. Assim, mergulhado no trabalho. Então, pode ser uma falha, uma qualidade, mas eu não consigo aproveitar, saborear tanto as coisas boas que acontecem, assim. Eu sou muito envolvido no processo. Assim, eu sou quase que um autista, assim, sabe? Quando eu tô envolvido no que eu tô fazendo, eu tô só pensando em problema para resolver. Hiperfoco mesmo. Então, tipo assim, eu tô... Assim, o Flávio é um pouco disso também, que ele ganha, já fica puto, assim, e a gente combina, daí acabou, tá todo mundo comemorando, Caião, Flávio, temos que pensar já no próximo campo, assim, no dia da vitória, assim, porra, aí tem agora o Ruf, aí como que vai ser? Então, cara, eu não consegui ainda entender tudo que a gente fez até hoje, entender aonde a gente chegou, mas um dia eu vou parar pra ver essa paisagem, cara. Por enquanto, eu prefiro ficar subindo laje. Quando você fala do hiperfoco, né, que eu citei esse termo, mas o hiperfoco, e metas, uma das metas era ter o Oscar do MMA, não? Mano, era a Em maior algum momento? meta, isso que foi foda. Era o quê? Era a maior meta, desde de moleque. Quando eu comecei, eu falei, mano, eu vou ter a melhor equipe do mundo, vou ter a melhor equipe do mundo. Porra, no meu segundo ano no UFC, pum, melhor equipe do mundo. Eu falei, agora, cara. Muito mais rápido que você imaginava. Muito mais. Daí eu falei, agora, né? Porra, pra onde eu vou? Pô, cinturão, eu quero cinturão. A melhor academia era a meta principal antes do cinturão, nesse momento? Cara, pra mim, não é que é uma meta, mas sempre que perguntava pra mim, pô, você quer o quê? Quero ter a melhor equipe do mundo. Eu sempre falava isso. Porque cinturão eu falo, quero ter vários. Não era uma meta, assim. Minha meta era ter a melhor equipe do mundo.
E eu achei que ia ser considerado a melhor equipe do mundo quando eu tivesse alguns cinturões do UFC. Certo. Acho que por alguns fatores que vão além do resultado esportivo, a gente ganhou isso antes. Então, foi um renascimento aí também, que eu tive que renascer a minha busca. E você lida bem com isso? Acho que sim. Acho que sim. Acho que a vida é uma busca, cara. Então, eu tenho uma coisa que eu acho a felicidade um estado de espírito hipervalorizado. Disserte mais sobre isso. Eu acho que as pessoas, hoje em dia, principalmente, se preocupam muito com o sentimento, em estar feliz e não necessariamente o que te levou para ser feliz. Então, estar feliz por estar feliz já é uma vitória. E eu acho que estar feliz é o resultado de uma batalha muito grande, de uma conquista. Você tem que conquistar a felicidade. E hoje, cara, eu saboreio mais a busca do que a chegada. Eu acho, inclusive, que felicidade é um estado de espírito pouco produtivo. Dificilmente você tá feliz e querer produzir algo muito difícil, assim, de ser feito. Mas a busca pela felicidade é muito forte. Eu acho que é um dos maiores combustíveis do ser humano, é a busca pela felicidade. E eu acho que hoje em dia as pessoas descobriram muitos atalhos. Eles falam da dopamina, então tem muitos atalhos para chegar na felicidade que deixaram com que a busca, o caminho, perdessem muito do sentido. E eu, cara, eu gosto muito da busca, do grind, da batalha, de como que a gente vai chegar em algum lugar assim, inalcançável. Eu gosto de ver e falar, mano, mas nunca ninguém chegou nisso, pô, então bora, é isso que eu quero. E a felicidade é, porra, é contemplar, assim, mas não é aonde eu quero estar. Eu quero chegar lá. Chegou na felicidade, pô, vamos pensar na próxima busca. É que felicidade também passa por um conceito que é momentâneo, né? Você está feliz. E o momento que você está feliz, essa busca pela felicidade também gera uma expectativa do que é estar feliz e no momento que você está feliz, o que você vai sentir. E aí, naquele momento... Como você chegou na felicidade? Então, mas aí naquele momento também, como você vai sentir, o que é a felicidade para você, se naquele momento você não atinge a sua expectativa, também gera um pouquinho de insatisfação também, né? Sim. Com essa exacerbação. Pode ser um gatilho para continuar subindo. Exato. Sim. O excesso de expectativa, né? Sim. Quando você aproveita o processo ou sabe como lidar com o processo, você evita a frustração do excesso de expectativa. Pode ser. É muito o lance do obcecado e do obstinado. Perfeito. O obcecado é o cara que, pô, tem o tesão pelo processo de porra, eu quero fazer um negócio muito, eu quero todo dia sair na mão. Tinha atleta que era isso, todo dia eu quero sair na mão, todo dia eu quero sair na mão. O cara é obcecado em sair na mão. Você já foi assim? Bastante. Mas o obstinado é o cara que vai chegar em algum lugar. Eu falo que o obstinado não interessa o que ele tem que fazer no processo, ele tá preso no resultado. E o obcecado, muitas vezes não interessa o resultado, mas ele tem que estar preso no processo, ele tem que fazer coisas no processo, porque ele é obcecado por isso. Então, eu sou um obstinado, eu acho. O Pablo treinador é diferente do Pablo lutador nesse aspecto? Com certeza. Eu tenho total certeza que eu, como lutador, nunca fiz por onde merecer ser um campeão do mundo. Então, hoje, olhando pra trás, era obcecado em sair na mão. Eu tinha um lance... Viciados em sparring? Viciados em sparring, era o meu lema. Se eu não saísse na mão um dia, parecia que o dia não tinha contado. Vida agradável. Foi dos meus 20 até os meus 27, assim, essa pegada. E manteve a lataria, não tem uma cicatriz, né? Cara, eu tenho poucas cicatrizes. Jogo guarda baixa, esquivar muito. Muay Thai também é pouco rosto, né? Eu quebrei costela bastante. Minha mão me aposentou, tenho 3 fraturas de mão nessa e 2 nessa. Cirurgia não? Tenho 7 cirurgias. Tudo na mão? Não, são 2 na mão, uma no ombro, uma nessa mão, joelho, bíceps. Mano, se cavucar aí acha, mas são 7. Você reconhece que, e aí, com todo respeito falar isso, de forma alguma eu quero que soe mal, porque não é nada ruim o que eu vou falar, mas você não tem um estereótipo típico de um lutador. Sim. No Brasil, certo? Sim. Cara super polido, calmo, fala baixo, tranquilo.
Não chegou no horário, já atrasou hoje, tá, pessoal? Bom cara, super tranquilo e tal. Caralho, porra, Digão. Não, eu tô fazendo isso com todos os Fight Nerds que atrasaram hoje. Caralho, irmão. A gente chegou no horário certo devido ao Brazilian Time. Brazilian Time, exato. É verdade. Todos, Mas inclusive. desculpa. Não, brincadeira. Mas o fato de não ter esse estereótipo. Estereotipo, nossa. Cara, eu achava ruim. Eu queria A muito. orelha bonitinha. Eu pá. queria muito ter cara de lutador. Mas hoje eu dou graças a Deus por ter essa cara. Porque pra mim foi muito mais difícil conquistar as coisas que eu conquistei. E por causa disso eu tive que ser muito bom, irmão. Uhum. Eu, se fosse um cara nota 7 com essa cara, ninguém ia levar fé. Agora, de repente, um Flávio Álvaro, que é 10, mas um Flávio Álvaro 6, você quer... Pô, o cara é bom. Eu brinco com o Pitu. Pitu é um cracaço, um dos melhores treinadores que eu já vi na vida. Ivan de Oliveira, filho Isso. do Serviço de Oliveira. Fudido. Mas você olha pro cara e fala, mano, isso é bom. Ele não precisa disso. Eu preciso. Eu preciso ser muito bom pra convencer as pessoas. E daí eu até usei isso quando eu criei a Fight Nerds. Eu brinquei com isso. Falei, mano, a gente não tem cara de lutador. Não tem marra. Porra, sou educado. Sou um O nerd. próprio Caio, né? O Caio, assim... Hoje ele tá já mais... Mas ele era, porra, camisa pra dentro, nerdzão. Chega educado, professor de química. Acho que foi isso também que deu essa cola boa, eu e ele. Ele, inclusive, foi uma das minhas inspirações pro nome Fight Nerds. Faz Quero. sentido. Já era um cara que, porra, camisa pra dentro da calça, professor de química, até hoje usa óculos, faz questão de estar de óculos. Um cara inteligente, um cara que luta inteligente, Fala bem pra caramba. fala bem pra caramba. Então, um cara que foi uma das inspirações aí pra chegar nesse nome. Perfeito, perfeito. E você mencionou ganhar o Oscar de MMA por diversos fatores. Não só resultados, mas alguns extras. Alguns fora. Impossível não citar o sucesso midiático de vocês também, na parte de marketing, né? Pô, como eu mencionei. Joe Rogan, o Mark Zuckerberg. Quem mais? O Elon Musk, Elon Musk. John Jones. Donald Trump não, né? Assim, a Fight Nerds, cara, eu falei isso pra todos os atletas. A gente é uma empresa, não é uma pessoa. Então, como empresa, a gente não se posiciona politicamente. Cada uma das pessoas pode se posicionar. Tá. Mas a Fight Nerds não. Perfeito. Então, falei, mano, não quero óculos em nenhum político. Já vieram alguns políticos quererem treinar na Fight Nerds também, não. Ah, nem dá um treininho? Se quiser, mas, mano, não é uma onda que eu quero surfar, velho. Entendi. Não sou bom nisso, não entendo de política pra poder me posicionar como eu deveria. Uhum. Então, eu falo sobre luta. E cada atleta tem sua posição política, como eu tenho a minha, e respeito todos. Mas a Fight Nerds não se associa a ninguém. Não, perfeito. Mas, de novo, a parte do marketing, o branding, né? A marca. Super certo. O UFC vende o óculos, né? Na loja do UFC, no PI, tem o óculos. Tá na árvore de Natal deve ser. Maravilhoso isso. Isso é maravilhoso. E é até um Obrigado. pouco assustador, assim. E Sim. cara, parabéns demais. Acho um absurdo. Primeiro, criar um logo pro time. Sim. Os atletas usam um logo. Fazer com que as redes sociais da academia sejam cada vez mais fortes e ajudem a impulsionar os próprios atletas. Sim. E aí ganha o fato de que, vamos supor, se o Carlos luta 3 vezes no ano, ele tem 3 grandes picos de audiência. Mas se a academia tem 20, são 20 picos Sim. que todos acabam ganhando. É uma marca que... Tá sempre no assunto. Exato, Eu exatamente. nunca vi falarem tanto de uma equipe como falam da gente. Exatamente isso. O quanto isso foi planejado, como foi esse desenvolvimento do business plan mesmo, do plano de negócio. Cara... Porque isso veio seu, é seu. Sim. Não digo que teve um business plan muito elaborado, mas teve o lance da imagem, que eu pensei nesse antagonismo, eu falei, cara, pô, nerd, que é um cara delicado, inteligente, mais frágil, com porrada, lutador. Falei, puta, vai dar um alcance muito grande, que tanto o porradeiro quer ser mais inteligente, quanto o nerd quer ser mais corajoso, você pega todo mundo lá.
Então eu gostei muito e também é um nome assim que você não espera, você não imagina, né? Fighting Nerds, cria uma curiosidade, né? O nome era Combat Club, o nome do time, que não quer dizer nada. Ah, Combat Club, beleza. Fighting Nerds, opa, peraí, deixa eu ver o que é isso. Então o nome achei muito legal. E daí eu pensei, eu falei assim, eu tinha um nome e tinha que fazer o logotipo da academia. Então um F, um N. Eu falei, porra, mas eu queria uma imagem que conversasse com o mundo todo. Então eu pensei em um nerd que sofreu bullying, revidou e daí quebrou o óculos e botou esparadrapo no óculos, como um nerd valente, né? E daí as camisetas, quando eu lancei, era sempre o óculos grandão. Desculpa, mas essa ideia toda da sua cabeça, você Sim, pensou. Tá? sim. Tudo, o nome, o logotipo, a fonte, eu que fiz, eu que criei a fonte. Fiquei noites no computador lá, foi um prazer meu. O óculos, o primeiro óculos, foi a arte, o desenho do primeiro óculos foi uma coarte que eu fiz junto com um grafiteiro chamado Fernando Félix. Nem sei se ele ainda faz grafite, mas era um cara lá do bairro. Ele fez um óculos, eu peguei, dei umas mexidas, deixei do jeito que eu queria. E daí foi o primeiro óculos. Eu falei pra ele, eu quero um óculos com a lente quebrada, escorrendo um sangue. Daí mexemos dois, chegamos na arte inicial, foi a primeira arte, primeira camiseta com óculos Fighting Nerds. A fonte, eu baixei uma fonte na internet, dei umas mexidas na fonte e fiz o escrito. Só que daí eu fiquei pensando, é muito louco. Acaba a luta, vai começar a luta, todo mundo tá assim, né? Ninguém se olha. Mas a luta tem um pico de emoção muito grande. Então, acaba a luta, é muito amor, né? Então, os caras se abraçam, todo mundo se abraça. E os caras que você não fala muito bem, depois da luta você fala com o cara. Então, falei, mano, pós-luta parece carnaval, né? Falei, caralho, todo mundo ama todo mundo quer abraçar todo mundo. E tinha os óculos de carnaval, que a gente às vezes ia pro carnaval, aquele verdinho, amarelo. Eu falei, porra, se eu pegar um óculos preto desse de carnaval e meter um esparadrapo, fica uma coisa que eu posso acabar a luta, eu posso entregar para as pessoas. E daí, o primeira leva, eu tive que comprar, era o óculos, uma gravatinha e um suspensório, que era uma fantasia de nerd. Caro pra caramba, assim, tipo R$5, assim, R$10 cada fantasia. Daí eu pegava só o óculos, jogava fora a fantasia, e daí ia com 3, 4 numa luta, assim, bem pontual. E começou, porra, bombou. Primeira vez que eu levei o óculos, a galera pirou, adorou. E daí os caras queriam, e eu voltava no outra luta, o cara, pô, aquele óculos você prometeu. Falei, mas isso aí pegou. E daí eu comecei a pesquisar empresas de plástico que poderiam fazer o óculos. Até cheguei na empresa que faz o óculos. E daí eu comecei a comprar numa quantidade maior. Eu, minha esposa, a Mariana, enfaixando 1 a 1 em casa. 1 a 1, manualmente. Manualmente, até hoje, cara. Só que daí, de 1 ano pra cá, o UFC falou com o Ivan e a gente fez o business. O UFC começou a produzir o óculos da Fight Nerds também. Camisetas, eles vão fazer um merch nosso. A gente tem algumas parcerias. Tem a parceria com o UFC, que já produz algumas coisas nossas. Tem a parceria com a Full Violence, que são drops pontuais. E tem a parceria com a Venom Brasil, com o Andrezão, que daí já é um patrocínio mais perene. E nenhum deles colide. Eles não... Cara, não. A gente consegue fazer... Também assim, eu gerencio, pô, aqui, agora seguro um pouco. Não, às vezes um cara quer mexer numa área que eu sei que hoje tá trabalhando, eu evito. E vamos ver, né? Vamos ver até onde vai isso aí. Agora tá só indo pra cima, né? Deus quiser. Um outro ponto que eu acho interessante, eu gosto, acho que faz sentido eu ressaltar aqui, a figura do Cris Nogueira. Porque, vamos lá, o Cris Nogueira, ele é treinador do Carlos, mas o Carlos fala ele com a figura de pai também, né? Sim. Então eles são, porra, o Carlos mata e morre por ele. O Cris é a líder da VTT, que é uma outra academia. Quando o Carlos luta, eu já vi foto do Cris com o óculos. Tipo, ele não tem esse ego, né, cara? Não. De falar, não, Pepe, antes de ser Fight Nerd, você é VTT. Sim. Pô, isso eu acho admirável na figura dele, mas muito, assim, de verdade. Cara, eu vou dizer que o Carlão só é quem ele é hoje por causa do Cris, velho. Assim, o Cris soube muito bem cuidar do Carlão, respeitar o Carlão, deixar o Carlão ser do jeito que ele é.
Então eu vejo o Carlos uma extensão do Cris. E o Cris, quando chegou na Fight Nerds, na verdade o Carlão chegou primeiro, começou a treinar, depois a gente conheceu o Cris e eu fiquei muito amigo do Cris. Desculpa interromper, mas o Carlos, ele chega em que momento? Ele chega pra fazer os treinos do Flávio primeiro, não era? Cara, ele chegou, acho que pelo Flávio, mas quando ele chegou, acho que eu não lembro direito se ele fazia só os treinos do Flávio ou já fazia os treinos do time. Mas eu lembro dele logo cedo fazendo os treinos do time. A gente fez 2 lutas no LFA antes de vir pro Contender com ele. Ele veio pelo Buacal, eu acho. O Buacal veio primeiro, depois chamou o Carlão e daí veio o Cris. Felipe Bocal. Felipe Buacal. E daí o Cris, quando o Cris apareceu lá, a gente fez uma parceria que é muito além, até hoje temos, uma parceria que vai além do Carlão, que é a parceria de treinos. Então, sexta-feira, direto ele leva 8, 9 atletas fazer sparring com meus atletas. O tailandês é um deles. O tailandês é um deles, que vai pro camp e ele tá toda sexta-feira lá fazendo sparring com os mais duros. O Giovannis é um cara que veio também do Cris. Então, a gente tem essa parceria muito grande, onde ele tem a VTT, que eu acho, cara, o que ele faz lá é milagroso, irmão. Você pega um corredorzinho meio octógono e só sai craque de lá. Eu acho o Cris um gênio, mano. Assim, não tem o que falar do Cris, né? Eu acho ele... E como pessoa é nota 1 milhão também. Então ele veio pra lá, ele sabe que ele pode usar a estrutura da Fight Nerds para melhorar os atletas dele. Quando chega em UFC, se ele precisar de um suporte de fazer parceria de corner, a gente faz. Mas, cara, da mesma maneira que ele bota o óculos, eu nunca vou deixar de falar que o Carlão é VTT. O próprio informe que vocês fizeram tem VTT lá, o de... Como foi? No braço. Aquele do Yangel, eu esqueci onde Sim. foi. Onde foi? Foi em Kansas. Kansas City, Ele... Então, assim, da mesma maneira que ele tem uma confiança em mim, eu tenho uma confiança muito grande nele. Então, é um parceiraço que eu tenho de trabalho, um cara que eu admiro demais. E, porra, o que a VTT precisar da Fight Nerds, a gente vai ajudar ele. E, porra, e o que a gente precisar, eu acho que ele vai ajudar a gente também. Então, somos irmãos, somos parceiros. E como ele sempre diz, vamos ser campeões juntos. Acho maneiro demais isso, cara. E aí, até porque, verdade seja dita, aqui nos Estados Unidos, o pessoal não sabe o que é da VTT. É a Fight Nerds. No Brasil, pô, Entendo. a gente sabe que existe a Mas VTT. isso é uma coisa que eu gostaria que falassem mais. Assim, eu sempre que puder, sempre que eu posso, eu falo da VTT. Claro, Eu já vi em transmissões, agora começaram a falar mais. nessa última luta. Inclusive em inglês, falaram do Chris. Então eu gostei disso aí. Cormier começou com isso. Eu acho muito importante, cara. Lógico. O que puder ser dito aí pra deixar claro que o Carlão fez a carreira dele com o Chris, que ainda hoje é VTT e Fight Nerds, mas que é VTT, pô, acho que tem que ser dito, irmão. Sem dúvida. Mas aí, depois de 6, 7 lutas, né? E o Chris em nenhum momento teve um problema com isso, assim, eu acho. De novo, figura do Chris Nogueira. A hombridade ele é embaçada. É. E é uma coisa que eu acho que eu faria também, irmão. Eu acho que, assim, porra, se eu ver que um atleta meu vai melhorar muito outra equipe, e se o mundo vê que, pô, é de lá, eu sei, cara. Eu sei a caminhada que eu tenho. Se algum atleta sair do time e ser campeão por outro time, porra, vou ficar orgulhoso pra caramba. O Caio já treinou em muitos times. Já. E você sempre foi de boa com isso. Sempre foi de boa. Inclusive incentivei, ajudei. Ligava, caralho, como foi o treino aí hoje? Mano, é minha chance de evoluir também. É parte da metodologia, né? Agora eu vou puxar uma história do Marco Ruas com o Pedro Rizzo. O Ruas sempre foi muito à frente do tempo dele, né, cara? Sim. O Marco Ruas é bizarro. Isso, sei lá, década de 90, eu acho. O Pedro ia treinar na Holanda, foi pedir permissão pro Marco, o Marco falou, vai treinar com o Peter Arts, vai. Porra. E na volta você me ensina o que você aprendeu. Olha o nível da humildade do cara, né? Sim. Pro moleque que ele fez do zero, do primeiro jab direto. Foi o que a gente fez com o Shimaev, com o Caio. Exatamente. O Caio voltou, falei, Caião, puxa os treinos de grappling lá. Você puxa. Ensina pros moleques lá o que você aprendeu, pelo amor de Deus. Mas isso não é natural do mundo da luta, né? Isso é difícil. Pelo menos na média. Pô, eu não sou lutador, né? Pelo amor de Deus. Mas na média é uma parcela menor, imagino.
Cara, você tem que confiar muito no que você faz, velho. Eu acho que a partir do momento que eu confio muito no meu trampo e confio muito na minha capacidade de aprender. Então, pô, se ele for lá e ver alguma coisa melhor, pô, ele tá me mostrando que tem coisa que eu posso aprender que eu não tô aprendendo. Irmão, E treinador é foda, treinador é difícil treinador aprender. Porque, porra, treinador dificilmente divide ensinamento com o treinador. Não tem uma faculdade de treinador onde você vai aprender. Sim. Por isso que treinador é engessado, porque, pô, fica difícil. Então eu aproveito, cara. Eu lembro que o Thiago Moisés, a primeira luta que fez com a gente, ele falou, Pablão, vou fazer metade do campo aqui, metade na American Top Team. Eu quero que vá no meu corner o Parrumpinha e você. Falei, tesão. Porra, irado. Vou aprender com o Parrumpa. Mas não ficar meio salada, fazer o que lá e aqui? Metodologia não diferente. Curiosidade, eu não faço a menor ideia da resposta. Fica. Mas foi uma transição dele. Tá. Mas pra mim, porra, aprendi pra caramba. Rolei no Parrumpinha, falei, Parrumpinha, tô aqui pra ajudar. Você tem muito mais tempo de casa que eu. Você é um soldado seu, irmão. O que você falar aí, se eu não concordar, eu vou te falar, beleza? Tá. E ele também, pô, o Parrumpinha é foda. O Parrumpinha é muito inteligente também. Já veio aqui, inclusive. Já soube conduzir, mas aprendi muito nesse camp com... E nada de luta, nada de técnica, mas de condução, sabe, de postura. Pô, o Parrumpinha é o cara que tem que tirar o chapéu pra ele, irmão. O cara tá lá na frente da América Top Team, a maior academia do mundo. É o principal treinador da maior academia do mundo. Pô, a gente tem de repente, o brasileiro, tá ligado? Lá nos Estados Unidos, todo mundo respeitando ele. Pô, é um cara, pra mim é um ícone aí como treinador. Ele fez a carreira do Pantoja, é um absurdo. Não só do Pantoja, mano. Pantoja, assim, ele reina da mesma maneira que o Diego Lima fez com o Charles. Exatamente, muito bem observado. Porra, o Diego Lima, o que ele fez ali na chutebox era pra acabar, irmão. Se não fosse o Diego Lima, ia virar uma academia regional ou sei lá, comercial. O Diego Lima pegou a chutebox nas costas e até hoje é uma das maiores do mundo por causa do Diego Lima, velho. Cara, eu acho que o Lima já veio aqui também. Tem um ponto do Lima que eu acho foda também. É que tem trabalhos diferentes. Por exemplo, Sertanejo, o Tominhas e o Alan Pro Osso, ele pega do zero. Véio. Sim. Pega os moleques menores de idade. Sim. E leva pro UFC. Isso eu acho incrível. Ao mesmo tempo que ele pega o Charles já no UFC. Sim. Ou, sei lá, Ian Gary. a Norma, Ian Gary, enfim, já no UFC. Em momentos diferentes. E com metodologia diferente, né? Ele é mais fechado ali, o time e tal. Mas eu acho louvável do mesmo jeito. Se não existe a forma, quem sou eu pra saber a forma? De novo, forma diferente pra cada equipe. Assim, é diferente. Eu sei. É um trabalho fodástico. Eu tenho 3 atletas que eu peguei da estreia e botei no contender. Mas tenho muito mais que eu já peguei no meio do caminho. Sim. E as duas coisas, pra mim, são complementares. Eu acho importante as duas. Tanto você saber pegar um moleque do zero e formar, quanto você pegar um cara que já tá no meio do caminho e melhorar ele. O Caio você não contabilizou como formado zero, mas... Zero? Como não? Não, desculpa, foi uma pergunta. O Caio, desde a primeira luta de MMA. Ele estreou no MMA comigo. Então, desses 3 você mencionou um deles. Quem são os outros 2? Mano, o Jair. Tá. E quem que foi o outro, mano? Que lutou com o Tender. Mano. Acontece, não precisamos saber. Não. Vou lembrar. Vou lembrar, eu falo. Mas agora tô lembrando do Caio e do Jair. Porque eu peguei vários do começo. Mas de estreia, Caio e Jair... Mano, acho capaz de ter sido só os 2, então. Tá. Não, então, louvável. São momentos diferentes que mostra a gama de vocês como treinadores, né? Sim. O Ícaro Brito. Só que... O que acontece com o Ícaro? Mano, eu acho que Só ele pra tava explicar, desculpa, o Ícaro já assinou com o Contender 2 anos, já tentaram tirar o visto dele, não vai, é isso, né? 5 vezes. Em 2 anos diferentes, ou 3 temporadas do Contender. 2 temporadas. E vai todo ano, é o Ícaro. Existe alguma explicação? Cara, eu acho que ele tava no avião do 9 do 11, porque é a única chance, velho. Eu cheguei pra cima, eu falei uma hora, caramba, chega aí. Vamos conversar nós dois, irmão. Só nós, John Palme. Já matou alguém? Já foi preso, o que você fez de errado? Ô, Pablito, eu nunca fui nem na sala da diretora da escola. Falei, não precisa falar mais nada.
Já tá esclarecido, irmão. Então, mas o Icarão, cara, a gente vai botar na pista. Deve lutar janeiro LFA, vamos botar pra sair na mão. Eu falei pra ele, mano, o Glover era o caso mais difícil de conseguir um visto americano. E ele conseguiu ser inegável pelo tanto de pessoas que ele ganhou no Brasil. Sim. Então a gente tem isso. Você tem como O Glover era casado com uma americana, né? Quem? O Glover era casado com uma americana. O Ícaro também. Também, com uma americana, né? Já ouvi a história. Então, Ele não consegue aplicar como visto de noivo? Ele aplicou pro Green Card, né, agora. Ah, então vai dar bom. Que demora uns 2 anos, né? Porque ele tá lá e não aqui? Putz. Demora uns 2 anos. Mas, irmão, o que tem que fazer? Enfileirar os caras no... Ele ia ter 681. Eu falei, cara, sendo honesto... Qual a idade dele, desculpa? 27. Ah, tá bom. Eu falei, caramba, sendo honesto, resultado esportivo, a gente não tem pra tudo o barulho que tem. É que você é talentoso e tá numa equipe grande. Uhum. Mas falta resultado esportivo. Ele é 8-1. Vamos ganhar um dos 4, 5 caras, meter uns nocautão bonito, pegar uns ex-UFC. Aí a gente consegue renegociar isso aí. Perfeito. Último tema aí pra gente... Juro que esse episódio vai ser antes da luta do Jean Silva. Então vamos falar da luta do Jean Silva. 24 de janeiro. Camiseta do homem, inclusive, o senhor está, né? Jean Silva. Cara, próximo. O Jean... Mano, eu sou um admirador do talento do Jean absurdo. Assim. Esse moleque é bizarro, velho. É um bicho diferenciado. E eu moro aqui e eu acho que ele atende, mano, o público americano de uma forma absurda. Assim. Poucos brasileiros já atenderam o público. Sim. Como ele. Dia 24 de janeiro. Sim. Arnold Allen, ele voltando de uma derrota do revés. O que podemos esperar do rapaz? Do Lord? Cara, um Jean muito mais consciente do que tá acontecendo. Eu senti ele na luta do Diego, ele um pouco aéreo, assim, sabe? Um pouco vivendo uma onda, assim, mágica. Acho que agora vai vir mais pé no chão, mais frio. O que eu falei pra ele? Eu falei, Jean, você precisou dar show, porque você só tá onde você tá hoje pelo show que você deram. Mas, porra, o Diego Lopes, você ganhar do Diego Lopes é show. Do jeito que você ganhar. Entendeu? Não precisa giro no primeiro round, você precisa só ir lá fazer o feijão com arroz. Ver o Ian Gary. O Ian Gary ganhou do Carlos Prates. Porra, 3-2. Quase foi nocauteado no final e saiu vendendo como se fosse um masterclass que ele deu. E de fato o pessoal aceitou, porque ele ganhou do Carlos Prates. Então, quando você tá no top 5, qualquer vitória é show. Você precisa espetáculo. Diegão. Não sei se eu concordo. Se o Jean ganha do Diego Lopes nos pontos, no 5 rounds nos pontos, irmão, ia pro cinturão. Ia. É show. O Jean não precisava nocautear o Diego Lopes. O Jean precisava ganhar do Diego Lopes. Agora o Arnold Allen, irmão, conheço o Jean. Provavelmente ele vai dar show. Mas ele ganhando o Arnold Allen, a gente voltou pro trilho. Acho que o mais importante agora é vencer. E por que eu tô falando isso? Porque a gente precisa agora, como o Carlão entendeu isso. O Carlão, ele foi pra luta do Ungary só pra nocautear. Todo intervalo de round eu falo, Carlão, perdemos mais um round. Ele, Pablito, eu vou nocautear, fica tranquilo. Carlão, mano, eu vou nocautear. E eu falo, Carlão... E eu tinha conversado com ele, falei, são 5 rounds. Você tem 2 rounds pra falar, eu vou nocautear. O terceiro ganha nos pontos, que daí a gente ainda tem. Quando ele perdeu o terceiro, eu falei, Carlão, nos pontos já era, irmão. Perdemos 3. Agora você vai ter que nocautear mesmo, porque sobrou 2 só. Então, o Carlão entendeu que, porra, se ele tivesse ganhado um round... Pô, pega o primeiro round, foi parelho. Se ele ganhou o primeiro round, ele tinha ganhado a luta do Ian Gary, do Masterclass. Porque, porra, ficou 3-2. E teve um round parelho, que foi o primeiro. Então, o quão perto ele não tava de não ter perdido e ter voltado algumas casas. Então, a gente entender que top 5, disputa de cinturão, é natural. O estilo de luta que eu passo para meus atletas é show. É strike, é legal. Mas, porra, vamos ganhar. Antes de mais nada, vamos ganhar. Se der pra dar show, melhor.
E o segredo do top 5 é saber vencer a luta, né? Saber vencer. O Ian Gary é o cara. Macy Barber que eu digo. Ela é muito... cara, eu achei que... regulamento embaixo do braço o tempo todo. Eu achei que ali a gente que deu a vitória pra ela. Eu acho que eu não vejo... Eu vejo muito mérito do Ian Gary na luta. Porra, lógico, cara. Tanto do Belal quanto do Carlão. Tá. Zica, assim, o Ian Gary... Ele é um monstro de inteligente. É um gênio, irmão. Assim, e ele é muito bom que ele irrita os outros e é bom de lutar com um cara bravo. Sim. Eu falei, Carlão, não entra, não fica bravo com ele. Porque ele gosta de lutar quando o cara tá bravo. Então, mano, não se irrita com ele, mas não cumprimenta também. Seja frio. Mas... O Ian, se tivesse highlights, você é louco. Ele não tem highlight. Nocaute, finalização. É isso que falta pra ele, mano. Não tem. E assim, mas destacando a parte de inteligência dele, assim, tem que saber ganhar. A Macy Barber com a Karine, eu achei que, porra, a Karine é outra. Cai muito bem nisso que a gente tá falando. A Karine é uma atleta que só quer pegar. Ela só quer pegar, ela é uma finalizadora. Uhum. E pra chegar onde ela chegou, foi importante ela ter 3 finalizações no primeiro round, bater o recorde. Mas agora é ganhar a luta. Tivesse ganhado da Vivi, ia estar onde tá a Natália agora, disputando o cinturão. Entendeu? A da Macy, último roundzinho ali, se fica por cima, cozinhando, tinha ganhado a luta. Então, assim, é natural que os nossos atletas queiram dar show, porque a gente treina muito isso. Mas top 5, top 10, ganha a luta. Ganha a luta, vai por mim. E voltando ao Jean, você acha que você consegue... Não, o Gianzeira. Porque ele é um showman por natureza, né, cara? Eu acho que vai ser um show mais direcionado. Com um show mais pro resultado e não show por show só, sabe? Não show só pra... Como que eu posso dizer? Eu senti que ele tava lá muito lutando para os holofotes. E agora ele vai lutar pra ele, irmão. Ele quer ser campeão. Falei, irmão, você quer ser campeão? Então luta pra você, não luta pros outros. E eu sei que se ele lutar pra ele é show. É natural dele. Mas não querer dar show. A gente até brincou, tipo assim, pô, a entrada dele era uma entrada mais fria, uma música mais lenta. De repente ele entrou com musiquinha que o UFC gosta e fazendo showzinho pra torcida. Eu falei, Jean, sabe qual foi o grande lance dessa luta? Isso o Flavião me falou pra mim. O Lorde não tava lá, irmão. O Lorde não lutou, quem lutou foi o Jean. O Jean que gosta de agradar os outros, de dar sorriso pra todo mundo. O Lorde é frio, irmão. O Lorde é quieto. O Lorde é mau. O Lorde é silêncio, tá ligado? E faltou isso. Eu quero a próxima luta que ele entre do jeito que o UFC não gosta. Quietão, devagar. Os caras acelerando ele. Ops, deixa o cara aí. Aí para, encara a câmera por 5 segundos. Exato, eu quero esse. E o Cabo Man puto. E os caras atrás assim. Eu quero esse Jean, irmão, que esse é o Lorde. Esse é o Lorde. Ainda falei pra ele, eu falei, Jean, o Lorde tá invicto ainda. O Lorde não perdeu, quem perdeu foi o Jean. Então eu acho que a gente vai ver mais Lorde e menos Jean na próxima luta. Jean e Diego Lopes um dia pela revanche valendo... Aí é loucura, pô, jogar pro universo. Cara, eu acho grande chance de acontecer. Não sei se o Diego ganha do Volca. Será que não? Não sei. Vamos ver. Eu acho que vamos ver como o Volca vai estar. Mas eu não sei se o Volca continua também, mesmo ganhando. Também. Pode ser que o Volca ganhe. Eu acho que o Volca... Eu entrevistei o Volca, ele falou que vai continuar. Eu acho que o Volca tá uma luta que ele se machuque de parar. Se ele fizer uma luta, que nem ele fez a última com o Diego, que não se machucou muito, de boa, segue. Se ele fizer uma luta a pau, que ele sair todo quebrado, machucado, ter que operar, não sei o que, aí ele desencana. Eu acho, né? Cara, eu não manjo porra nenhuma de luta, né? Importante ressaltar. Mas a luta do Diego com o Volca e a luta do Diego com o Jean me mostrou que é uma evolução do Diego em controle de posição e principalmente apertar a tecla foda-se, tá ligado? Eu acho que ele veio numa confiança absurda pra pegar o Volca, absurda. Concordo. Quando eu entrevistei ele aqui, eu senti, fazer... De novo, não manjo de luta, mas esse contato direto com lutadores há tanto tempo, o brilho da confiança dele, assim, eu falei, caralho, tá no momento... tá diferente.
Eu falo pra ele até pegou um pouco da nossa aura ali naquela luta. Que daí a gente tá reconstruindo. Mas eu sinto o momento dele. Quando eu entrevistei o Jean a primeira vez, quando ele ia lutar com o Bryce Mitchell, 2 semaninhas short notice, subir de categoria pra pegar uma pica com o Bryce Mitchell. Ele, irmão, vou nocautear, esquece. E foi lá e tirou machucou a mão, mas tirou o Bryce Mitchell pra... o Drew Dober. Tirou o Drew Dober pra nada. Sim. Porradeiro da categoria de cima. Aquele dia eu falei, cara, o Jean é especial, velho. Sim. Então, eu tenho essa percepção. Às vezes eu erro muito também, não manjo porra nenhuma, gente. Mas eu tô com esse sentimento aí que o Diego vence o Volkan, velho. Na Austrália. Pô, tomara. Que assim, gosto muito do Volkan. Como pessoa, assim, torceria pelo Volkan. Mas pro Jean, pra carreira, pra história, pro storytelling que a gente tá contando, seria bom o Diegão ganhar. Então... aproveita aí, não é que você não gosta do Diego, né? Pelo amor de Deus. Cara, não tenho nada contra o Diego. O cara foi, inclusive na luta contra o Jean, eu e ele, a gente foi super respeitador um com o outro. Cara, essa luta eu falo pro Jean, o Jean é um cara muito mal interpretado. Eu acho que ia ser quase injustiçado. Porque o que o Jean fez em todo esse camp contra o Diego, falar que ia quebrar o Diego. Num momento nenhum tocou em nenhum ponto que eu achei errado, não desrespeitou família, não falou de nada do Diego. Só falou, mano, eu vou quebrar o Diego. Eu vou nocautear ele. Dele. Eu vou mexer... Mano, mas isso não é desrespeito. Não. Em momento nenhum. Na semana da luta, o Jean não falou... a briga que teve lá, que filmaram, nem foi com o Jean. E foi o Diego que saiu do carro porque o Kainan tava olhando pra ele. Eu falei, rapaziada, mas um cara... Eles treinaram juntos já também, não foi? O Kainan e o Diego na época do Revira? Não sei. Não sei. Mas assim, tava olhando, irmão. Não falou um A, só tava encarando. Pô, é natural, mano. É. Eu achei assim... Cada um reage de um jeito também, né? Aí que você manda a luta cortando peso, emoções... Não achei ruim, o Diegão saiu. O Diego também saiu. Não foi... Só falou, irmão, não é com você a luta. Você vai lutar? Climinha gostoso. É, eu acho irado. Climinha gostoso. Pô, só que como a Fight Nerd estava vindo com um hype muito grande, criou-se um hate em cima da Fight Nerd, porque já tava vindo de 2 derrotas. Então o momento exponenciou muito, como se o Jean tivesse sido desrespeitoso com o Diego. E não foi, em momento nenhum. Assim como o Diego não foi desrespeitoso com a gente em momento nenhum. Assim, inclusive, gostei do clima que foi criado por Diego e por Jean. Sim, também. Os dois souberam, o Diego com o silêncio dele e o Jean com o falatório dele, criou-se uma atmosfera de luta que fazia tempo que não tinha. E entregaram muito no queijo. Porra, irmão. Eu vejo o número de audiência. Foi, talvez, arrisco a dizer que o Fight Night, tirando o Fight Night do Charles no Rio, foi o Fight Night que mais repercutiu no ano. Aí, ó. Maravilhoso. Nenhum ex-campeão. 2 brasileiros no México. 2 brasileiros Brasileiros, no plural. 2. 2 brasileiros. Agora já passou a luta. Não, não é de você, tô falando da galera ficar pegando o pé do Diego. Eu brinquei com isso também. Você brincou também? Brinquei, mas assim, o que eu falei assim, eu falei, mano, mas o cara é brasileiro ou mexicano? Porque a torcida do México vai torcer só pra ele. Lógico. Então, assim, porra, a torcida do Brasil vai dividir. Então, o Jean, pela torcida, é mais brasileiro que o Diego. Assim, soltei no ar naquela roda da discórdia. Connect Cash. Exatamente. Mas, assim, como uma brincadeira, acho o Diego... Acho não, é brasileiro. Defende bem as bandeiras do Brasil, mas também defende as bandeiras do México. Uhum. Então, assim, se pegar um cara que só defende o Brasil, um cara que defende Brasil e México, eu, se sou brasileiro, vou torcer pro brasileiro, que só defende o Brasil. Mas, se não estiver lutando com o meu atleta, vou torcer pra ele. Entendi. Eu acho, cara, o Jean tava no direito dele, promoveu a luta. Sim. E encheu o saco do Diego. Encheu, é o direito dele. Sim. E aí, como o Diego vai reagir, é direito do Diego. Irmão, vai ter gente que vai reagir. E eu achei que todo o cenário foi maravilhoso, cara. No mesmo dia, lutou o Canelo aqui em Vegas. Eu tava na luta do Canelo. Foi uma luta horrível. Na coletiva na sala de imprensa, tava servindo a janta nessa hora. Todo mundo, inclusive eu, cada um com seu celular pra ver a luta dos dois. A imprensa tava rolando luta de boxe, ninguém tava lá. E assim, foi interessante porque foi um dia que emparelhou a melhor luta do boxe
que poderia ter, e naquele dia a maior luta do MMA, no mesmo dia. E a experiência que você teve assistindo a luta do Jean e a experiência que teve assistindo a luta do Canelo, falou muito bem do MMA. Foi uma luta muito mais interessante de ver do que a do Canelo com o Crawford, muito mais emocionante. Principalmente para um cara que não entende muito. O MMA é mais fácil de ser assistido hoje. Hoje em dia tá muito mais. Muito mas mais. se pega uma luta, por exemplo, se pega uma luta spota do Diego com o Jean, faz 5 rounds no chão. Claro. Porra. Mas o MMA é mais curto, é mais intenso, é luva menor, fecha na jaula e porrada. Mas ficou evidente exatamente nesse dia. Foi importante pro MMA, pro UFC, nesse dia, a performance do Jean e do Diego. Foi. Vendeu muito bem a empresa. Sim. Até porque a mesma empresa. Tava com as duas. O TKO fazendo as duas. Exato. E eu lá no ginásio, no estádio, quando que a luta do Jean e do Diego foi antes. Sim. Antes de entrar a luta do Canelo, eles mostram o nocaute e falam como tinha acabado a luta. Então, promovem o UFC num estádio de 75 mil pessoas lotado para a luta do ano do boxe. Entendeu? Que foi muito mais emocionante. 2 assaltos intensos e absurdos. Tá se falando até hoje. Até hoje. Só estou falando da luta do Canelo para citar isso, inclusive. Canelo foi da hora. Você não assiste mais boxe, não? Assisto, acho muito legal, vi essa luta, sou fã, mas pensando como a cabeça de um fã que não é um hardcore fã, é muito mais interessante a luta do Jean do que a luta do Canelo. Que eu, vindo boxe, eu vejo as nuances ali. E ainda assim, acho que, foi uma luta que são 2 caras que não queriam correr risco para nocautear, diferente do Jean e do Diego, que foram pro tudo ou nada. Então, você pega 2 caras de boxe, que nem, Marvin Hagler e Roberto Duran. Uhum. Os caras se mataram. Agora, ali o Canelo com o Terence Crawford foi uma luta muito mais de poucos riscos do que se poderia ter. Então, acho que nesse dia a luta do Jean saltou mais aos olhos também. Esperava mais da luta? Esperava. Mas o Canelão também já fez muito já pelo fez, esporte. Mais de 60 lutas, corpo cobra. Já. O Crawford é mais velho, né, velho? O Crawford é bizarro, velho. O Crawford já começou velho, né? Começou bem velho no MMA. Inteiraço, físico bom. Assistam aí boxe, galera. Galera, boxe é bom demais. Pessoal, não se esqueçam, episódios completos aqui no canal, direto de Vegas. Se inscreve no canal, deixa o like, dá essa moral aí pra gente. Os cortes desse episódio vão estar no canal da GFight. E hoje tive aqui com o Pablo Sucupira, monstro. Manja pouco, manja tudo. Nossa. Muito obrigado aí pela moral. Uma honra, irmão. Você vem direto pra Vegas. Outros episódios a gente vai com outros assuntos, outras resenhas. Obrigado aí por essas 2 horas de conversa. Você é um dos poucos que eu faço questão de estar na mesa, de conversar. Obrigado. Tô nessa viagem. Fala isso pra todos, pessoal. Hoje esse é o meu primeiro. Estou aqui com minha esposa, Filho. Mariana Mota, minha musa, e com meu filho Dom, de 4 meses, primeira viagem dele, e Dom, que faz aniversário no mesmo dia de Dom Diegão. 5 de julho, monstro. Então, fico feliz aí de estar com você, meu irmão. Mário Mota, que faz aniversário no mesmo dia de Pablo Sucupira. Exato. Vai. Pablo, essa câmera é sua, o recado é seu. O que você quer dizer que não foi dito ainda? Pode falar o que quiser. O MMA Universo já foi, inclusive. Galera, agradecer a todo o apoio que os fãs deram para Fight Nerds, a toda ajuda que a gente teve por esse tempo todo. A gente chegou aqui até onde chegou só pelos fãs. E agradecer também as críticas ao rating que a gente recebeu, porque da mesma maneira que o hype é importante, o rating também é importante. Então, tudo que foi dito, tudo que foi falado de Fight Nerds, eu agradeço. E prometo para vocês trabalho, prometo para vocês dedicação, prometo para vocês entrega e uma vida dedicada a levantar o esporte brasileiro e trazer cinturões do UFC pro Brasil. Então, não vou descansar até fazer isso algumas vezes. Ouça. Ouça. Bonitas palavras, Paulo. Obrigado, irmão. Obrigado pela moral, pessoal.
Tamo junto. Até a próxima. Diego Ribas, direto de Vegas.